Beleza. Então vamos começar, pessoal. Boa noite, né, mais uma vez. Já tem a galerinha aí que está há um tempinho acompanhando. E hoje a gente tem uma participação especial com o Danilo Pires. Ele é o CEO da WTDA, empresa de detecção e alarme com dispositivos Wi-Fi, wireless. E ele vai nos dar a honra, né, de gastar um tempinho aí nos ensinando. Ele também é um dos integrantes da Frente Parlamentar. Hoje é a organização que tem ajudado a criar as normas no Brasil, as principais normas, tem lutado aí pelo desenvolvimento, né? E com o poder político. E conseguiram avançar e conquistar muitas coisas que a gente vem lutando, certo? Danilo, então é contigo aí. Pode já compartilhar a tua tela. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Share. You cannot start sharing. Why the other person? Ah, tá. Fala que eu não posso começar a compartilhar enquanto você estiver compartilhando aí. Então deixa eu tirar aqui, porque... Pronto. Então tá aí. Deixa eu lá. Share. Apresentação. Share. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí a tela. Daqui já está funcionando. Tá. Vocês estão vendo a tela da apresentação, né? Sim. Firebee. Isso. Maravilha. Bem, boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade de falar. Eu acho que é sempre legal a gente ter a oportunidade de discutir alguns assuntos, principalmente nesse aspecto de sistema de SDI sem fio. Muita gente fala muita coisa e muito pouco é esclarecido. Então, hoje, um dos intuitos de eu estar aqui é justamente para tentar explicar boa parte das perguntas que o pessoal faz e até algumas afirmações que fazem de forma errada. O Márcio já me apresentou, mas bem breve. Eu faço parte hoje da Frente Parlamentar por conta da BINE. Eu sou o representante, o diretor da GTSDI, que é o Grupo Setorial de Detecção e Alarme de Incêndio. E aí eu sou o diretor desse grupo, que é formado por todos os fabricantes, entre aspas, né, nacionais, porque também estão todos multinacionais lá, que fabricam sistemas de detecção e alarme de incêndio. E por conta disso, eu que represento a BINE dentro da Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar hoje é talvez a entidade, vamos dizer com certeza, mais importante dentro do cenário nacional. É lá que é feita a lei, foi feita a lei da Boate Kiss, 13.425, que acabou gerando toda essa mudança dentro do cenário nacional de combate a incêndio, como foi o caso até da assinatura do decreto do Corpo do Estado de São Paulo, e essas mudanças estão acontecendo nas NTs e ITs, e que vão acabar esparramando no resto do país. Eu vou falar hoje sobre o sistema de detecção e alarme de incêndio sem fio, mas também vou acabar aproveitando para discutir uns assuntos que eu estava falando com o Márcio, com o pessoal que chegou antes, sobre normas, quais são as normas, o que existe ou não de certificação, também é outra coisa que o pessoal fala muita coisa, às vezes até por falta de informação, a gente acaba escutando muita coisa no mercado que não tem muito fundamento. Mais uma vez, obrigado. Obrigado pela presença de vocês numa quinta-feira à noite, né? Não é fácil. É mais ou menos igual para quem vai para a faculdade à noite. Podia estar fazendo outra coisa, mas está buscando informação. O Firebee é um sistema de detecção e alarme de incêndio, um SDI, né, sem fio. E para explicar bem breve a história, para não ficar me delongando muito, o que a gente fez há uns 16 anos atrás foi que a gente teve uma dor de um cliente em comum, que era um cliente já da empresa, em que a gente atendia outro setor, que é a parte de parking control, a gente fazia sistemas de controle de estacionamento. E esse cliente tinha um problema que era instalar um sistema de detecção e alarme de incêndio cabeado no shopping, sendo que é um dos maiores shoppings que tem no Brasil hoje, aqui em Goiânia, que é o Flamboyant, que é o maior do Centro-Oeste. Não digo em tamanho, mas expressão, porque tamanho, o Passeio das Águas, que é da Sonai, hoje, em termos de área, é o maior. Eles chamaram a gente e falaram, nós estamos com problema para instalar o sistema de detecção, porque falaram que vai quebrar tudo aqui, nós chamamos já um monte de empresa e simplesmente o pessoal está falando aqui que nós vamos ter que quebrar o shopping inteiro. Como a gente sabe que vocês
estão desenvolvendo tecnologia sem fio nesses últimos anos, a gente queria entender se vocês conseguem fabricar um sistema de detecção de incêndio. E aí, isso lá, 16 anos atrás, a gente falou, poxa, não é bem a nossa área, mas vamos pesquisar no mercado o que tem. E ao olhar, a gente achou que a Tyco, a CWSI, na verdade, na época, era a única empresa, junto com a Apollo, que tinha esse tipo de solução lá fora. E tivemos a felicidade de começar a pensar no FireBee. Quando a gente começou a pensar, a primeira coisa que a gente foi para o mercado e encontrou foi isso. A gente acabou indo para o mercado e até uma foto lá do grupo, lá que o pessoal estava brincando esses dias, era isso que a gente encontrava. Um monte de central com meia dúzia de LED e... Ó a Siri aqui meio. Desculpa. E o pessoal acabava encontrando isso. Um monte de LED, muitas vezes um painel que não funcionava. A gente falou, poxa, já que nós vamos entrar para esse mercado e começar a fazer sistema de detecção de alarme de incêndio, principalmente uma coisa pioneira, apesar de até lá fora, a gente precisa pensar um pouco fora da caixa. Então, a gente começou a olhar e encontrou muitos painéis, mesmo os painéis mais avançados de mercado, e começamos a ver que algumas coisas que tinham ali não iam muito de encontro com o que a gente estava querendo. As telas tinham modo texto e a gente olhava aquilo e falava, poxa, para uma pessoa saber onde de fato está acontecendo um incêndio, parece até que é muito complicado. A pessoa olha para uma tela, vê um monte de letrinha, uma zona tal, com detector tal, e aí? Alguns sistemas como esse aqui já começavam a trazer linhas com mais informações, mas basicamente quase todos tinham linhas de 2, 3 linhas de texto, trazendo informação que muitas vezes não significava muita coisa. Então a primeira ideia que a gente teve foi, olha, a gente precisa mudar a forma de mostrar alarme, né? Precisamos mudar o jeito de fazer alarme de incêndio. A primeira coisa é tentar fazer isso virar uma coisa mais palatável, mais fácil de trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi essa palavra SDAI. A gente precisa também dar um sentido para isso e, na época, a gente pensou, poxa, a gente tem que fazer uma coisa que seja segura. Tudo que a gente faz acaba sendo disruptivo. Então, a gente não faz nada igual ao que já tem no mercado. Se for para fazer isso, é melhor comprar pronto e revender. A gente queria que tivesse uma interface mais agradável do que os sistemas atuais tinham e que ele fosse inteligente, um sistema que carregasse inteligência embarcada e conseguisse entregar mais do que o mercado estava entregando. E tudo isso a gente sabia que tinha que ter redundância e resiliência, ou seja, como a gente estava trabalhando com um sistema que era para salvar a vida, isso não podia parar em nenhum minuto, não podia falhar, né? Com essa cabeça a gente começou a desenvolver o FireBee. E aí a primeira coisa que a gente se preocupou, e aí só uma das primeiras coisas que eu até fiz um artigo esses dias, que o pessoal acaba falando muito, e até o Márcio acabou falando agora aí, boa parte das pessoas pensam que sistema de alarme de incêndio sem fio é a mesma coisa do Wi-Fi. Na verdade, não tem nada a ver com Wi-Fi. Apesar de alguns fabricantes hoje, por incrível que pareça, estarem desenvolvendo sistema de detecção de alarme de incêndio usando Wi-Fi. Então, a primeira coisa que a gente se preocupou a gente precisa entregar uma rede que seja pura, que não falhe, e que, ao mesmo tempo, consiga ter uma resiliência mesmo em caso de perda de um monte de equipamento. Quando a gente foi atrás disso, a gente achou alguns protocolos e o protocolo adotado permitia que a gente fizesse justamente isso que é a capacidade de uma criptografia em 128 bits, né? Uma outra coisa interessante da rede que a gente usa hoje no FireBee é que, para vocês terem ideia, mesmo que um dispositivo perca a comunicação, a própria rede em si, isso é uma coisa da rede, ele acaba tendo uma recuperação em até 250 milissegundos de cada nó. Então, é uma rede muito rápida e a redundância dela é hoje o que tem no mercado de mais avançado. Prova disso é que essa mesma rede é utilizada para automação industrial pesada. Então, para salvar a vida, não dá para fazer isso usando Wi-Fi, não dá para fazer usando uma coisa que não foi feita para isso.
Então, essa outra característica que a gente procurou foi o que a gente chamou de independência de alimentação. Então, um dos aspectos que a gente via nas centrais de alarme de incêndio que eram preocupantes era justamente a dependência que o próprio sistema de detecção, o SDAI, o sistema de detecção de alarme de incêndio, tinha da central. Então, como toda a alimentação vinha da central, se você perdesse a central, você perde o sistema inteiro. E aí, alguns podem dizer, poxa, Danilo, mas hoje se eu perder a central, acabou o sistema mesmo. No sistema de detecção de alarme de incêndio sem fio, isso é meia verdade, tá? Porque hoje, apesar da norma determinar que precisa existir um painel e que os processamentos precisam passar por ele, um sistema de detecção de alarme de incêndio sem fio, pelo fato da sua modularidade e de distribuir a parte de alimentação inteira, conseguiria, por exemplo, mais na frente, quando as normas evoluírem um pouco mais nesse aspecto, até para se adaptar à tecnologia, ele conseguiria, dando um exemplo, que você quebrasse uma central inteira e mesmo assim o sistema continuasse funcionando. Primeiro porque ele não depende de alimentação da central, né? Cada dispositivo, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem um na minha mão aqui, ó, tem a alimentação própria dele. Então, eu não dependo dos 24 volts ou qualquer tipo de alimentação que venha da central, né? E outra característica interessante que tem é que, diferente de alguns sistemas de painéis cabeados, existe aqui dentro do dispositivo justamente a lógica de processamento do que ele está fazendo. Então, por exemplo, um sistema de fumaça, um detector de fumaça desse aqui, tem dentro dele toda a parte de processamento de informações do que está acontecendo. Não é a central que está processando os dados, não é a central que detecta a fumaça. É o próprio sensor que faz isso e passa um acknowledge para a central, repassando o status de alarme, né? Isso acaba fazendo com que o sistema tenha uma capacidade de resiliência maior. Porque quando você tira esse processamento de cima da central, e hoje algumas empresas como Johnson, Siemens e outras chamam isso de sistema neural. Para um sistema de detecção de alarme de incêndio sem fio, isso já é natural, porque o processamento acontece no dispositivo e não na central, como acontece por cabo, né? Até por esse motivo, hoje se classifica o sistema de detecção de alarme sem fio no que a gente chama, vocês conhecem sistema de detecção cabeado do tipo classe D, né, com uma via de redundância, ou melhor, sem redundância, porque é uma via só de comunicação. Um sistema de classe A, com uma via de redundância obrigatória a mais, além da via primária. E o sistema de detecção de alarme de incêndio sem fio é o que a gente chama de classe A mesh, porque ele tem duas ou mais formas de fazer a redundância caso você perca um dispositivo. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o meu mouse aí, mas aqui, ó, você tem uma figura de um repetidor, e por mais que eu perca esse repetidor, esse acionador manual que está aqui na ponta comunicando sem fio, vai simplesmente vir aqui e conectar com esse aqui, ou com esse aqui, ou com qualquer outro que esteja no seu alcance, para poder chegar até a central. E isso tudo ele faz naquele tempo que eu falei para vocês, dos 250 milissegundos. É isso que faz desse sistema um sistema no aspecto de resiliência e redundância, de conseguir se recuperar, um sistema mais seguro do que um sistema até de classe A. Tá? E aí recebendo o que a gente chama de classe A mesh. Quando a gente fez esse primeiro questionamento de por que as centrais não podiam ser iguais ao que estava sendo vendido no mercado, em modo texto, a gente criou o que a gente chamou na época de See by Yourself, que é justamente o fato de, ao invés de mostrar em tela, em texto, né, olha, alarme na zona tal, a gente trouxe para a tela da central, da própria central, essa daqui é a central maior nossa, com uma tela de 19 polegadas, e essa aqui é menor, com uma tela de 7 polegadas touch, os mapas e as posições de cada dispositivo. Eu sei que agora, no primeiro momento, quando eu estou explicando isso aqui tudo, é um pouco chato, porque é técnico, mas no final eu vou apresentar isso aqui tudo funcionando e vocês vão ver na tela aqui, vocês não estão vendo agora, mas aqui no fundo está a central rodando aqui no meu computador. E eu vou mostrar para vocês isso em funcionamento, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, o que a gente fez foi trazer para a tela da própria central os mapas e os sensores exatamente nos pontos em cima dos mapas e das plantas baixas, para que a pessoa, por mais que ela fosse literalmente um analfabeto, conseguisse
distinguir em qual lugar está acontecendo o incêndio. Então, ela teria o visual, veria onde está acontecendo e iria atrás de onde está acontecendo o sinistro. Essas centrais foram projetadas também para ter algumas características que são únicas no mercado, como, por exemplo, hoje o sistema maior que nós temos instalado está perto de 9.000 dispositivos em uma central só. Não existem centrais cabeadas com esse tipo de capacidade. Em termos de rede, a gente está falando em uma capacidade de até 65.000 pontos. Uma outra coisa interessante, a gente tem um cliente chamado Yara, e eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, é uma grande multinacional, e nela foi instalada a primeira central nossa com cluster full. Então, hoje a central do Faribi consegue fazer uma redundância completa de sistema, por mais que ela perca. Então, hoje a Yara tem 3 centrais. No momento que ela perde a primeira, a segunda central assume em tempo real, depois de alguns segundos. E se perder a segunda, a terceira também assume. E com a diferença, em sistemas mais parrudos, industriais, de detecção de alarme de incêndio, o pessoal chama isso, eu pesquisei com vários fabricantes, desde Siemens até Bosch, Honeywell, o que eles chamam de redundância degenerativa, né? Você tem uma troca de central para uma segunda central de backup, mas você acaba perdendo alguns nós e alguns pedaços do sistema. Aqui não. Você perde a primeira central, a segunda central entra e toma o sistema inteiro. E isso é meio óbvio porque não existe aqui a limitação física do fio, né? Então, a segunda central assume, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Em caso de perda de N centrais, você vai continuar fazendo com que o sistema funcione por essa capacidade de cluster full, tá? A gente também tem uma capacidade de integração com equipamentos como, exemplo, o CFTV da Digifor, por exemplo, controlando câmeras e mostrando isso em painéis de segurança. Também fazemos um processo de integração por PLC, com a WPLC, que é um PLC nosso também, sem fio, fazendo qualquer tipo de integração com combate, e isso eu vou explicar mais para o final depois. E a gente tem uma quantidade enorme de relatórios de todos os dispositivos em tempo real, que também vou acabar tentando mostrar para vocês na central, quando eu estiver fazendo a apresentação da central aqui em tempo real. Isso aqui é o que eu falei para vocês, ó. Na tela da central, vocês enxergam justamente isso aqui. Então, você vê uma planta baixa com todos os dispositivos alocados aonde exatamente eles estão. E no momento de alarme, você vai receber tanto o dispositivo aqui com a cor em alarme vermelho, quanto embaixo, assim como acontece com uma central convencional, normal, cabeada, o texto mostrando o local, momento e todos os dados do que aconteceu com o dispositivo e fazendo um backup. Outra coisa interessante também da central nossa é que algumas centrais têm limitações de quantidade de registros, de sobrescritas sobre 1.000 eventos, 3.000 eventos. E aqui não, aqui nós temos uma central com uma HD SSD de 30 GB até 2 TB, dependendo do tamanho, do modelo dela. Então a gente teria alguns milhões de registros de evento durante a vida da central. Dependendo da quantidade de dispositivos que a central tiver, ela pode durar 100 anos, 150 anos de registro, como uma caixa preta do avião. Então ela nunca sobrescreve alarmes. Ela sempre está gravando a vida inteira do que está acontecendo ali com ela. A gente separa, eu vou falando mais rápido aqui, porque senão fica maçante, fica chato a parte técnica, mas a gente separa os dispositivos em central. E Danilo, aqui todo mundo eles estão mais interessados na parte técnica aí, viu? Então ótimo. É porque às vezes eu vou falando e como eu não sei quem são as pessoas, eu fico até preocupado. Dúvidas aí que no final a gente vou ler, tá? Vou abrir o espaço para dúvidas também. Pode continuar, Danilo. Então vamos lá. A gente tem alguns tipos de dispositivos ou categorias. A primeira é da própria central, né, que é quem acaba fazendo toda a parte de controle e supervisório do sistema. Os acionadores manuais, sejam acionadores tanto de bombas quanto acionadores manuais para a parte de detecção. Detectores, e aí detectores desde detector de fumaça, até velocimétrico, detector misto, né, que é o multifunção, detectores lineares acoplados em cima de monitores nossos, que são esses aqui, ó. VESDA, a gente usa muito hoje uma parceria com o próprio equipamento da Honeywell, tanto na parte do VESDA quanto o CID, para detecção linear e detecção por aspiração. Isso não quer dizer que você não consiga ligar outros
dispositivos de outros fabricantes, porque a gente acaba comunicando, seja 420 mAh ou comunicação direta via PLC, com qualquer tipo de fabricante. Então, essa é uma outra característica também que a gente deu para o FireBee. A gente não tenta travar o cliente em cima da gente. E prova disso, uma das preocupações mais básicas nossa na época, e que alguns concorrentes depois copiaram, é esse aspecto aqui. Ó. Hoje nós somos a primeira central a fazer isso e algumas fábricas já acabaram copiando essa ideia de colocar uma pilha do tipo 2A aqui que você compra no supermercado. Então você vai ali na esquina e compra a pilha para não ter que ficar dependendo da WDTA ou do FireBee para poder comprar a tua pilha. E essa liberdade de escolha é uma coisa que a gente preza muito aqui, né? A gente procura não fazer o cliente refém. Isso aí é uma das coisas diferenciais mesmo, pessoal. Sim, a gente que sim, trabalha com desculpa, supressão, né? A gente vê que se você vai precisar de uma bateria, entendeu? A bateria tem que vir dos Estados Unidos para poder colocar no sistema, entendeu? E isso daí realmente é a palavra que o Danilo usou. Você fica refém da proteção da ideia, né? Tem uma proteção de ideia muito exagerada nesses tipos de sistemas. O que a gente acredita muito, e não é da boca para fora, é que o cliente acaba ficando com a gente até o momento que ele queira. Então, também não queremos ninguém com a gente por força de obrigação, né? O cliente que faz isso só tem dois caminhos. Ele vai meter o pau em você e ele vai meter o pau em você. Então, esse tipo de cliente para a gente não é interessante exatamente por esse aspecto. Enquanto tiver um benefício dessa relação entre as duas partes, é o que acontece hoje com a gente. A gente acaba fazendo muita venda quente, que a gente chama, por indicação. O cliente abre a boca e fala, ó, pô, o sistema dos caras é assim, gostei, o pessoal dá total liberdade para eu comprar o que eu quiser, eu vou ali, compro uma pilha. Isso é até uma coisa que a gente pagou um preço, de certa forma, porque lá atrás, comparando com o sistema cabeado, a gente vendia muito essa ideia de que, olha, você compra, você é o dono do equipamento. Muita gente comprou isso de fato, só que esqueceu da parte de responsabilidade de manutenção. Então, algumas empresas acabavam comprando o sistema e falavam, não, mas aqui comanda sou eu e eu que faço, e puxava isso, é uma necessidade de manutenção preventiva, e acabava deixando isso de lado. E o sistema tem uma característica interessante, também comparado com o cabeado, que é o seguinte, aqui como cada dispositivo é uma espécie de uma zona, ou um laço, porque ele é único, ele grita. Então, o que acontece com cada dispositivo vai para a tela da central de qualquer jeito e aquilo é pontual. E muitas vezes, se o cara deixa isso avacalhado e não dá manutenção, a central vira realmente uma árvore de Natal. Porque ela vai falar ponto a ponto onde estão os problemas e vai ficar te enchendo a paciência até que eles sejam resolvidos, né? Então, assim, tem o lado positivo e tem esse lado negativo que eu acabei de falar, que é o pessoal não cuidando muito de manutenção e achando que, por ser mais fácil, é um negócio também que não demanda manutenção. Como todo sistema, existe manutenção sim, e quando a gente está falando de um sistema que preza por salvar a vida, mais ainda, né? É uma pena que a gente não tenha essa cultura no Brasil ainda, mas a gente acredita que com o tempo a gente vai melhorando esse lado. Que é o que a gente estava falando agora há pouco aí do liability. A gente ainda não tem medo do porrete. Continuando aqui, essa parte do cluster que eu falei para vocês, explicando bem rápido a prática do que acontece hoje, por exemplo, lá na Yara e alguns outros clientes, a gente já tem 3 clientes com cluster já. É como se esses 2 dispositivos que vocês estão vendo aqui, ó, por essas bolinhas aqui com escudo, fossem as 2 centrais. E toda vez que a rede perde comunicação com uma das duas, existe entre as duas, para quem é do ramo, o que a gente chama de heartbeat, né, ou batida do coração entre as duas. E quando você perde esse heartbeat, uma assume em tempo real o que a outra estava fazendo. Hoje na Yara, por exemplo, são 3 centrais fazendo heartbeat, uma entre elas. Então a possibilidade de você perder um sistema desse é próxima de 0, né? Você tem 2 níveis de redundância para um sistema inteiro. E lá, eu acho que a gente está falando a maior área, eu não sei a exata área da Yara hoje, mas eu acho que é maior do que a Rede Globo. E hoje na Globo a gente tem 2 milhões e 100 mil metros quadrados cobertos no Projac, ou antigo Projac Studios Globo. E a Yara eu acho que tem uma área maior ainda. Eu acho que em área são o maior cliente que nós temos hoje em termos de área coberta.
A segunda é a Globo com 2 milhões e 100 mil metros quadrados. E a terceira é o Rio Quente Resorts com 1 milhão e 800 mil metros. Opa, peraí. Ah, tá. Uma das coisas que eu estava explicando para vocês, que a gente está fazendo agora, é essa preocupação com a parte de combate, né? E tentar levar o alarme de incêndio, como a gente fez lá atrás, criando o See by Yourself, que hoje a gente até fica muito feliz em saber que tem muita gente que copiou a ideia. Isso mostra que a gente estava, de certa forma, acertando, não, e que fique bem claro, não é uma questão, poxa, os caras se acham isso, não. A gente teve a ideia assim, achamos interessante a ideia na época, isso depois se esparramou como quadro sinótico em algumas centrais, mas isso embarcado dentro de uma central foi uma ideia nossa, assim, e a gente que acabou inovando nesse aspecto. Aqui a gente quer mais uma vez inovar e pensar fora da caixa, com o Firebee integrado com o AWPLC, que é hoje o PLC que a gente fabrica por uma outra empresa do grupo, que também leva esse nome, AWPLC. A gente quer passar essa parte de combate, monitoramento, telemetria de equipamentos de combate, como bombas, caixas d'água e vários outros aspectos dentro de combate, como a gente já faz hoje, por exemplo, no segundo maior call center do Brasil, que é a Callink. Lá a gente tem integração do Firebee com todo o processo de acesso e controle de acesso do prédio, a parte de iluminação de emergência, a parte de iluminação própria do prédio, elevadores, catracas de liberação de pessoal. No momento de sinistro, por exemplo, as catracas são todas liberadas pelo Firebee. A parte de combate do data center deles também é toda feita com supressão tanto por ralo quanto por gás inerte, também controlado pelo Firebee e usando esse tipo de automação. Aqui a gente está falando de um PLC com 16 entradas e 8 saídas. Desculpa, 20 entradas. Oi? Ah, tá. A gente tem um PLC com 20 entradas, sendo 16 digitais e 4 analógicas, e 8 saídas digitais aqui, sendo capaz de colocar analógico, digital, e para quem é da área de automação vai entender o que eu estou falando. Isso aqui é um PLC e com isso aqui você faz chover. Para a parte de combate, então, nem se fala, né? Pra vocês terem ideia, um equipamento desse aqui controla uma indústria inteira, e aí vocês imaginam o que ele pode fazer pela área de combate. Tá? Para se ter ideia, aquela coisa que eu falei lá no início, se você perder uma central, toda a lógica de combate, por exemplo, pode estar agregada aqui em cima do PLC, e por mais que você tenha a central sendo desligada ou por algum motivo ela tenha caído, toda a lógica de combate vai estar aqui dentro, independente da comunicação com a central ou não. Isso dá uma outra redundância e uma outra capacidade de resiliência para o sistema, e mesmo perdendo dispositivos essenciais, como é o caso da central, ele conseguiria estar atuando e fazendo a parte dele. E não só atuando, como também fazendo a parte de telemetria e monitorando, mandando SMS, e até para bombeiro, e fazendo tudo isso, que lá fora, inclusive, já é uma coisa até comum. O Firebee, quando a gente começou, é até engraçado essa história, a gente era tido como mais uma empresa brasileira que vem de uma região de comedor de piqui e que só sabe fazer dupla sertaneja e plantar tomate e comer piqui. Então, o pessoal, alguns até podem dar risada disso, mas não teve muita graça. O tempo de maturação para se chegar em clientes é enorme, né? Porque até você comprovar que você tem um equipamento de qualidade tão bom, às vezes até melhor do que os equipamentos top de mercado, isso levou um certo tempo. E graças a Deus hoje a gente tem uma carteira enorme de clientes, onde antigamente só se vendia sistemas certificados, UL, FM e tudo mais. E alguns deles estão aqui. É claro que hoje, se eu fosse colocar a carteira inteira da empresa, não... graças a Deus a gente perderia um tempão aqui, porque a gente está no Brasil inteiro. Alguns deles, por exemplo, como a DM, o grupo Alliance de shoppings, a BR Malls, hoje tem vários shoppings com equipamento nosso. O Flamboyant, que foi o primeiro cliente nosso de Firebee e um grande parceiro. Coca-Cola, Nestlé, Petrobras, a Yara, que eu falei para vocês aqui, Cargill.
Rede Globo, Rio Quente Resorts. Em algum desses casos aqui, a gente tem, além de Faribi, a parte também de automação, tá? Então, Rio Quente, por exemplo, e Rede Globo, a gente tem, além da questão de SDI de combate, a gente tem também a parte de automação e controle sem fio de vários sistemas como irrigação, iluminação, tratamento de esgoto, tratamento de água, controle de demanda de energia e várias outras coisas. Quanto à parte de norma, eu não sei se a maioria sabia, mas hoje a norma oficial do Brasil é a 7240, é uma norma ISO, uma norma internacional, e dessa norma existem 28 partes, tá? Essas 28 partes, 27 delas falam sobre produtos, sobre fabricação. Então, por exemplo, existe a parte que fala da central, existem equipamentos que são obrigados a cumprir mais de uma norma, e quase sempre é assim. Vou dar um exemplo para vocês da própria central. A central é obrigada a cumprir a parte 2, que é a parte do painel, exatamente da central. A parte 4, que é a parte de fonte de alimentação, também ela é obrigada a cumprir. E no caso de central cabeada, ela cumpre 2, 4 e 17, que são a parte de isoladores, né, para sistemas cabeados. E para sem fio, por exemplo, ela, ao invés de cumprir 2, 4 e 17, ela cumpre 2, 4 e 25. O que muda, na maioria dos casos, entre sistema sem fio, e essa é a única distinção que existe sem fio para o cabeado. Essa é outra coisa que se vende no mercado, que é muito errada. A norma é a mesma para todos os painéis, para todos os sistemas. E a única coisa que muda é justamente a parte que fala sobre o meio de comunicação. Então, para os sistemas cabeados, a parte que entra é a 17. E para sistemas sem fio, a parte que substitui a 17 é a 25. Né? Cada uma com sua peculiaridade, mas quando você fala em acionador manual, você vai cumprir a parte de acionador, seja para cabeado ou sem fio, a mesma, mais a parte 25 para sem fio e mais a parte 17 para o cabeado. Então, de forma bem resumida e simples, é isso. A gente estava conversando antes, dentro da ISO 7240 existe a parte 14, que é a parte de comissionamento, e por alguns aspectos técnicos, o comitê, o CB24, do qual eu também faço parte dentro da BNT, e que é responsável por entregar a norma, não conseguiu adotar a 7240-14, que é o que eu falei para o Márcio, e estava explicando para o pessoal que chegou antes. Ela tem alguns aspectos mais restritivos que o mercado brasileiro não consegue atender, como, por exemplo, ter integradores, instaladores, projetistas, além dos fabricantes, todos eles certificados. Isso no Brasil hoje já está difícil a gente conseguir fazer um Inmetro certificar equipamento. Imagina certificar instalador. Né? É um segundo passo que nós vamos conseguir mais para frente, mas por hora não é uma realidade que a gente consiga cumprir. Do outro lado, existem também alguns aspectos menos restritivos que a 7240-14 tem, que a gente não poderia adotar como comitê, que é também um exemplo que eu falei para o Márcio, na 7240-14, que é essa norma internacional que a gente deveria adotar, fala-se que em alguns lugares, algumas edificações, você não precisaria instalar sistema de detecção de alarme de incêndio se tiver sprinkler. Isso é meio absurdo, até pelo aspecto técnico, tá? Então, o que aconteceu? O comitê do CB2413001 teve que adotar uma atualização da 17240, que é hoje a norma que está no mercado, e ela tem esse número não à toa, né? Vem o 1 na frente do 7240. Lá atrás, em 2010, ela foi criada com essa numeração, porque também a 7240-14 era um projeto de norma ainda, ela não era uma norma. E aí fizeram uma norma entre ela e a 7240-14. Quando a 7240-14 saiu, ela teve esses aspectos que o pessoal do comitê falou, pô, não dá para adotar essa norma aqui, nós vamos ter que fazer uma norma mais restritiva e que se enquadre na realidade brasileira. E aí se optou, o comitê e a BNT aceitou essa determinação do comitê, como comitê de estudo, de atualizar a 17240, tendo como base a 7240-14. Então, a gente é obrigado a cumprir boa parte do que está na 7240-14, para não dizer tudo, e adotando nas partes que são menos restritivas, aspectos mais restritivos que vão de encontro com o que a gente tem na nossa realidade de mercado aqui no Brasil. Então, a partir de hoje, quando perguntarem para vocês, a norma brasileira é a 7240, com as suas 28 partes, mas nessa parte que interessa para a maioria do mercado,
seja para projetistas, para todo mundo. A norma que substituiu a 724014 é a 17240 atual, que é de 2010. E agora o comitê vai entregar esse ano, pelo menos é a previsão nossa, a 17240 2019, né? Que vai trazer várias mudanças, inclusive indo de acordo com o que a gente está vendo aí na frente, pelo próprio Corpo de Bombeiro com decretos, seguindo mais nessa lógica de cobrar dos projetistas, cobrar das empresas uma maior responsabilidade. Eu acho que não é só da boca para fora, o próprio bombeiro foi colocado nessa situação. Está uma tendência agora, né, Danilo? Não é só tendência, né? Aquilo que a gente estava falando antes, Márcio. O bombeiro não está fazendo isso também pelo simples aspecto de fazer eu achar isso bonito. É aquilo que a gente falou, é um caminho sem volta. Foi dado para ele a alçada de poder de polícia, por exemplo, para até fechar empreendimento, fechar qualquer coisa. Só que também ele não tem esse efetivo para poder fazer essa fiscalização em tempo real com todo mundo. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que cobrar de quem realmente deveria estar fazendo, que é o que acontece nos Estados Unidos. Uhum. Aí você sabe muito bem, o cara não tem essa fiscalização do Estado em tempo real. O cara faz um projeto, ele assina aquele projeto sabendo que se ele fizer alguma coisa errada, ele vai para a cadeia, né? E ele vai acabar com a vida dele. Aqui no Brasil está longe de acontecer isso, mas nós estamos no caminho. Então, o cara fez um projeto, fez errado. Na primeira pode não dançar, mas com o tempo o bombeiro vai seguir nesse caminho também. Porque o que o bombeiro vai fazer? Ele simplesmente vai se resumir a... Olha, Márcio, você fez um projeto? Cadê teu projeto? Ah, tá assinado? Você assinou aqui? Legal. Eu até acredito que ele não vai fazer isso em nível de projetista. Como a gente estava falando antes, e até o que eu escutei de alguns bombeiros, é que o bombeiro vai em cima do que está, inclusive, aí no artigo do Código Nacional que eu te entreguei, né, que foi publicado pela Frente Parlamentar, ele vai em cima de uma figura só, que é o próprio proprietário. E o proprietário vai ter que se virar para atrás do projetista, do integrador, do instalador e quem fez o comissionamento, e do fabricante. Se ele não tiver todos esses certificados na mão e amanhã não souber explicar, é ele, junto com quem fez errado, que vai para a cadeia. Ele vai tirar a corresponsabilidade dele. Ele é Exato. É o único projeto que... Ele pode... Aí alguns falam assim, mas esses dias para trás eu escutei uma coisa engraçadíssima, sabe? Até dentro do próprio CB24, dentro do comitê nosso que faz a norma. Eu escutei assim, olha, Danilo, você está acreditando no mundo perfeito. Eu falei, não, cara, eu não estou acreditando no mundo perfeito nenhum. Só que se você parar para analisar, ele falou assim, porque eu tenho certeza que no Brasil, do jeito que é avacalhado, o cara lá vai pagar projeto. Eu falei, cara, se você parar para pensar como o americano pensa, nessa lógica de liability, eu não tô... E o bombeiro também vai virar para você e falar assim, não tô nem aí para isso. Se você, como proprietário, sabendo que você tinha a responsabilidade de contratar um projetista, assumiu o risco de não fazer, azar o seu. O que você vai fazer? Você acabou de puxar para você a responsabilidade de 4 profissionais, do fabricante, do projetista, do instalador e do comissionador. Se você quer ser essas 5 figuras, né? O proprietário, o fabricante, o não sei quem, não sei o quê, acho que só o fabricante que ele não consegue fazer, porque ninguém vai sair fazendo seu sistema de detecção ou de combate. Mas fora isso, as outras 4 figuras do cenário, responsáveis por projeto, por instalação, você vai estar puxando para você. É por isso que até o bombeiro tende a cobrar uma figura só, que é o proprietário. Se o proprietário está com a documentação e está com aquilo tudo em dia, se não está, aí vai ter que explicar por que o de porco não é tomada, né? A gente estava conversando antes, né, sobre isso, que o projeto de incêndio é o único que tem essa fiscalização toda. E é o que mais, o que menos tem esse desenvolvimento. Eu até escutei. Projeto elétrico. Então, a parte elétrica no Brasil, ela é bem desenvolvida em relação ao mundo. Mas a gente pega a área de incêndio, que tem toda essa ajuda de fiscalização, não é, né? Então, realmente o efeito é inverso. Eu até escutei esses dias para trás outra coisa, porque para falar mal tem muita gente, né? Quando a gente fala do trabalho da frente, várias outras coisas, o pessoal fala, mas você está acreditando também de novo no mundo colorido, porque se hoje cai um prédio, igual, por exemplo, caiu daquele do Sérgio Naia, cai um prédio não sei do que, não sei o que, ninguém, nem CREA, nem ninguém responde por isso. Cara, se eu for acreditar nisso, é melhor eu pegar minha pastinha, nem ir nas reuniões do CB24, nem perder meu tempo fazendo norma, nem ir na frente parlamentar. Eu preciso, pelo menos, fazer a minha parte. Eu vou entregar
as normas, nós vamos entregar as leis, vamos entregar as coisas que têm que ser feitas. Se isso, lá na frente ou não, vai virar liability, ou a força do porrete, aí já é com o Ministério Público, polícia, ou quem quer que seja envolvido, né? Vai depender se a Globo, a Record vai estar em cima, tudo isso tem um peso, né? Querendo ou não, a Boate Kiss teve o seu peso. Tá certo que até hoje, mas eu acho que com o tempo, depois de muitas burradas, né? Depois de perder um museu, perder dois, perder várias coisas, a gente talvez aprenda, né? Uma hora a gente aprende. Exatamente, exatamente. Afinal de contas, eu até acredito muito que a gente vai aprender na força daquilo, da única coisa que faz a gente aprender, né? Que não é lei, não é cultura, não é o Danilo vindo aqui falando de lei, falando bonitinho. É na força realmente do porrete, esse porrete é no dinheiro. Afinal de contas, a gente hoje só usa cinto de segurança porque a gente toma multa, né? Então, a partir do momento que o Ministério Público e as entidades que sejam responsáveis por fazer essa cobrança final, seja ela só de documentação, como é o que o mercado está seguindo, aplicar multa e multa pesada, aí a gente começa a respeitar, né? Mas isso são cenas do próximo capítulo. Vamos fazer o capítulo de agora, porque muita gente fala, mas você está acreditando. Cara, se a gente não entregar a norma, não entregar as leis, não entregar as ferramentas, aí nem isso o pessoal tem, né? Exatamente. Então vamos lá. Eu queria até continuar aí esse assunto, porque no caso, a gente tá. Isso daí é uma mentalidade, né? Uma mentalidade que o Brasil, ou um problema de cultura que é de berço, né? Que a gente sempre fala. Então, cara, eu acho que não é nem cultura de berço. Uma vez eu tomei uma do canadense, que o canadense me perguntou assim: por que você acha que o Brasil é zoneado desse jeito? Eu falei, cara, eu acho que é mais uma questão de cultura. A gente tem esse negócio de berço, nós não respeitamos, o quê? Eu falei, olha, eu até falei, eu acho que a gente é muito miscigenado, a gente não tem uma cultura única. Ele falou, cara, você tá falando a maior besteira do mundo. Eu já tomei esse soco na cara assim. Eu falei, nossa. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, olha, você me desculpa, mas eu acho que você não conhece muito bem o Canadá. Eu falei, realmente não conheço. Tô vindo a primeira vez aqui conhecer. Ele falou, pois é, eu vou te explicar uma coisa. Você sabe qual país que é mais miscigenado que o Brasil? Eu falei, não. Ele falou, aqui. Porque 92% da população que mora aqui nem canadense é. Você acha que um paquistanês, um indiano ou qualquer outra coisa que chega aqui, um chinês, que desce aqui no Canadá, vem morar aqui e segue as normas daqui e deixa a rua limpa do jeito que você está vendo, vê as coisas bonitinhas do jeito que você está vendo, a gente pega ele na hora que ele entra, faz uma lavagem cerebral nele e põe uma cultura nova nele? Não, cara, não é isso. A gente simplesmente faz uma coisa que vocês não fazem. A gente cria lei, muito menos do que vocês, inclusive, tem um monte, só que a gente respeita. E quem tem que pagar, paga. Independente se é o filho do presidente ou se é o filho do gari. Não interessa. Você fez errado, você jogou lixo no chão, você toma multa, você vai preso. Você fez, você vai preso. Então, lá, infelizmente eu sou obrigado a falar porque eu sou vítima da constatação disso. Vou dar um exemplo para vocês da Frente Parlamentar. A gente criou a Lei Kiss dentro da Frente Parlamentar, publicamos ela em 2017. Para vocês terem ideia, uma coisa não é engraçada, né, porque é triste, mas dentro da Lei Kiss, por exemplo, existem algumas coisas que foram feitas e eu acho que quem estava pensando, quando botou no papel, esqueceu que a gente tinha que divulgar isso mais. Então, por exemplo, foi colocado lá na Lei Kiss que as instituições de ensino tinham até 2 anos para se adequar e criar uma área de conhecimento de combate a incêndio dentro de todas as faculdades, dentro até das escolas básicas. Então, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos hoje, que a criancinha está lá dentro da sala de aula, com 5, 4, 3, 6 anos de idade, e é treinada para fazer evacuação do prédio, com simulação, isso tinha que ter aqui. Isso está numa lei hoje. Se está na lei e foi publicado num diário, eu não preciso explicar para vocês que ela teria que ser cumprida de qualquer jeito. Outra coisa engraçadíssima que foi feita lá é que eu até fui motivo de... O pessoal riu no dia meio nervoso assim, porque eu entrei na reunião e levei um pedaço do texto da lei e falei... Aí o pessoal estava discutindo, eu falei, olha gente, eu queria levantar um negócio que eu estava lendo e a gente acabou de publicar no Diário Oficial a lei da Boate Kiss, só que eu li um negócio aqui e eu estava procurando e não achei. A gente colocou aqui um compromisso de 3 anos
para poder publicar todos os dados de incêndio, como os Estados Unidos faz, por exemplo, sobre todos os incêndios que acontecem no Brasil. Eu não sei se vocês sabiam, mas acontece por dia no Brasil, pasmem, mais de 1.000 incêndios, tá? Desde incêndios bestas, com velhinha, não sei o quê, até incêndios grandes, são mais de 1.000 incêndios por dia. Então, são 365 mil incêndios por ano. E eu não estou vendo quem é o órgão responsável por isso, porque, assim, nós colocamos na lei aqui e não está falando. E aí eu fui atrás. E sabe o que eu descobri? Aí todo mundo olhou para mim e assim, falou, não. Eu falei, olha, eu descobri que a gente aqui falou que tem que ter os dados, nós vamos publicar isso numa base nacional publicada e aberta por lei da transparência ao público total, à população geral. E para completar, quem é o responsável por isso é o Ministério da Defesa Civil. Aí estava na frente parlamentar, é claro, que lá está Liga Bom, Ministério da Defesa Civil, Secretaria Nacional de Segurança Pública e todos os entes responsáveis pelo assunto no Brasil inteiro. Na hora o representante virou e falou, opa, peraí que eu não estava sabendo disso. Eu falei, gente, nós publicamos. Tá aqui, ó. Ah, mas foi num documental, tal. Eu falei, vixe. E aí a gente até deu aquela risadinha amarela. E infelizmente é o que acontece aqui no nosso país. A gente cria a lei, cria as coisas e esquece que a gente tem que cumprir. Tá aí, ó. A Lei KIS trouxe uma obrigatoriedade de que o MEC, o CAPES e o CNPq reconhecessem a área de conhecimento, até que deixasse, por exemplo, profissionais como o Márcio, que está lá nos Estados Unidos, fazendo doutorado na área, fazendo mestrado, fossem reconhecidos aqui no Brasil para poder dar aula ou para poder ir para uma faculdade falar sobre o assunto. Os caras, se a gente não tivesse batido na porta, e a única instituição que atendeu a gente até agora foi o CNPq, ele colocou isso dentro da tabela de conhecimento dele, a CAPES falou que vai ver, e o MEC falou, E a gente assim, com papel, com a lei. Ó, tá aqui, é lei. Mas, enfim, vamos tocando e vamos fazendo as coisas, porque se a gente ficar chorando... Esse assunto é muito importante, pô. Assim, aqui a casa é sua, entendeu? Eu sei assim, isso aqui dá uma conversa aí para 2, 3 horas. Eu não vou entrar nessa área aí, porque... enfim. Aqui tá uma sequência de conversas só nesse nível, entendeu? Sim. E a gente está ventilando isso pro Brasil. É o que acontece aqui no Brasil, cara. Na prática, resumindo mesmo, para não ficar chata a conversa, o que o brasileiro precisa aprender, e eu estou dizendo isso, está acontecendo por forceps, tá? O França, não sei se, desculpa, eu sei que está até gravando, e até por responder por essas entidades, eu estou falando até no meu nome, não estou falando em nome de FONASSE, não estou falando em nome de Frente Parlamentar, não estou falando em nome do Grupo Setorial de Detecção de Alarme de Incêndio, que sou o diretor. Não é isso, é só a opinião do Danilo. Eu tenho certeza que a gente vai acabar levando isso tudo a forceps, porque o bombeiro, através de uma ação que o França fez em São Paulo, não sei se porque ele perdeu a eleição, mas ele soltou a bomba, foi lá e assinou um decreto que já tinham 2, 3 governadores que não tiveram a cara de assinar. Ele foi lá e assinou, porque estava saindo, deixou a bomba e indiretamente isso vai acabar ajudando a gente. Né? Vai acabar ajudando a gente a cumprir mais normas, mas o que a gente precisa é cumprir lei e aprender que tem consequência quando você não cumpre. Se você fizer um empreendimento seu, fizer uma casa de show, qualquer outra coisa, for lá, não se preocupar em ir atrás da parte de, poxa, será que eu tenho que realmente botar um detector aqui? Eu tenho que ter sprinkler? As pessoas vão morrer? Eu estou criando uma boate, tem um monte de jovem aqui, tem uma ocupação enorme, eu não fiz estudo se vai ter evacuação ou não, boto um monte de catraca, não deixo os caras saírem, os moleques morrem tentando sair pela janela apertada de um banheiro, sabe? Se a gente não tiver esse tipo de preocupação e não tiver medo de ir para cadeia, aí realmente não muda. Mas eu espero que as coisas vão mudar, porque agora o bombeiro vai empurrar em cima de quem tem que empurrar, e esse empurrado vai ter que ter vergonha na cara agora, que é o proprietário, de fazer por forceps, né? Então, fico feliz por isso estar acontecendo. Danilo, posso falar? Eu vi o Vir, ele é aqui de São Paulo. Pode falar. Referente a isso que você falou, da questão do França, eu estou em Mogi das Cruzes, né, São Paulo, é uma cidade da Grande São Paulo. Então, assim, Mogi adotou a seguinte condição, né, por conta de um acidente que teve numa escola. Então, todas as escolas, veio Secretaria de Educação, todas as escolas municipais
teriam que ter o AVCB em 2 anos, né? Fora isso, e foi até antes do França, teve acho que, se não me engano, em 2012, lá um congresso entre todas as escolas lá. Isso foi um diretor que me passou, que São Paulo teria que ter todas as escolas, elas, na verdade, não só as escolas, mas as entidades públicas também, né? Todos eles teriam que ter o seu AVCB tudo certinho, né? Tudo dentro das normas, certinho até 2022, né? Então, assim, a gente já está chegando, isso foi lá 10 anos atrás. Então, quer dizer, o pessoal falou, não há 10, né? Mas em 2012, dando prazo de 10 anos para todo mundo se adequar, né? A Aí, verdade que você assim, falou do França, foi uma questão de... Assim, ele veio e ratificou, né? Assim, a questão é, uma coisa é a gente ter o documento para cobrar e outra coisa é a gente ter a vontade. Infelizmente, no Brasil, as coisas funcionam só com documento, né? E até no Estado, a gente sabe muito bem que o que diferencia o Estado do poder privado, o poder público do privado, é justamente o seguinte: o poder público só se faz aquilo que tem escrito, que está escrito e tem lei. No privado, tudo é possível até que não seja proibido, entendeu? Então, assim, é o contrário entre os dois. E o que o França fez foi assinar um documento que não bota o prazo, mas bota a faca no pescoço. Qual é o prazo que o bombeiro vai impor para que essas adequações aconteçam? Eu não vou ficar discutindo aqui o sexo dos anjos, porque é uma questão política, né? E a gente sabe que o governador assinou, é uma força maior dentro do Estado, e isso tem que descer para o Estado inteiro. Agora, o bombeiro, por exemplo, se você se coloca no lugar do bombeiro, qual o prazo que o bombeiro vai dar para que as adequações aconteçam no Estado de São Paulo, por exemplo? E eu não sei se vocês sabiam, eu posso falar tranquilamente isso, com risco de dar minha cara a tapa. Eu sou um mico-leão dourado se 90% dos prédios do Estado de São Paulo, e estou falando dos prédios públicos, não estão fora de conformidade. E era por isso que todo mundo sabia que o governo não conseguia assinar esse documento, porque ele ia assinar e no dia seguinte todo mundo ia se perguntar: parabéns, você assinou, e agora? Para arrumar os 90 e tantos % dos prédios que estão fora de conformidade. Como é que nós vamos fazer? Uma das grandes dificuldades realmente o financeiro, porque Sim. teve uma das escolas aqui que parece que a adequação dela, só a parte de adequação ia ficar em quase R$50 mil. Isso num prédio antigo, né? Não, e nós estamos falando da parte, no meu caso, por exemplo, estou discutindo um assunto com vocês aqui, da parte mais idiota de combate a incêndio. Nós estamos falando de idiota, que eu estou falando no sentido de valores, expressão de valores. A parte de detecção e alarme é a parte mais barata do sistema de combate. Você imagina uma escola que tem que fazer adequação hidráulica, a adequação da parte de combate, colocar sprinkler. Meu amigo, você pode pegar essa conta aí e botar com gosto, sabe? Não é fácil, não é fácil. Mas, de novo, a gente também não pode ficar o rabo correndo atrás do cachorro, né? Nem o cachorro correndo atrás do rabo. A gente tem que fazer. Se vai virar ou não, cara, não. É o que o nego fala às vezes lá dentro da BNT. Pô, mas nós estamos aqui gastando tempo, não sabemos se o povo vai cobrar. Cara, vamos entregar a norma. Entrega a norma, como o CB24. Vamos entregar a norma. O que vão fazer com a norma já é outra história. A gente não é lavar a mão, mas nós fizemos a nossa parte. Vamos entregar a norma. Depois, aí você tem umas bestas correndo atrás lá, eu sou uma delas, lá na frente parlamentar. Aí lá é outro foco, é a parte política. Depois, você tem um pessoal que está falando com o bombeiro, aí você tem um FONAS, que é um Fórum Nacional. E assim, cada um fazendo sua parte, uma hora a gente chega lá. Tá? Então, eu vou continuar porque eu sei que já tem 50 minutos já, então daqui a pouco o pessoal quer me matar. Sim, por favor. Vamos lá. No final a gente pergunta, pessoal, tá? É rápido aqui, eu vou falar rápido também para não tomar mais tempo. Eu já acabei falando, hoje a gente tem a Frente Parlamentar Mista, né, que é o lugar para se discutir a parte política lá no Congresso. Acontecem normalmente 4 reuniões por ano. Essa frente, eu não sei se vocês sabiam, mas ela acaba sendo extinguida a cada mandato, né, de deputados e senadores. Então, de 4 em 4 anos, ela precisa ser aceita novamente e colocada. Então, ela caiu ano passado, como toda a frente parlamentar. E aí, ela foi refeita agora. E, para isso, ela precisa ter mais de 200 e tantas assinaturas de senadores e deputados. A gente, graças a Deus, conseguiu. E hoje, a Frente Parlamentar de Combate ao Incêndio é uma das que mais trabalham dentro
lá em Brasília, no Congresso, e estamos conseguindo esses negócios maravilhosos. Um dia, talvez, a gente discuta aí, a gente faz um outro webinar para discutir esse assunto, não vou ficar me alongando muito nesse assunto. Acabamos de criar o FONAS, que é um Fórum Nacional de Segurança contra Incêndio, que tem justamente boa parte do pessoal que está dentro da frente, né, como a BSPK, a BINE, a BIEX e várias outras associações brasileiras de peso, até de seguradoras, para tratar desses assuntos e fazer as coisas andarem. Hoje, posso garantir para vocês, apesar do descrédito de muita gente, estou falando para vocês, acompanhando todo esse processo, nos últimos 3 anos, acho que a gente evoluiu uns 50, tá, na parte de combate a incêndio. Estou falando em questão de normas, leis e outras ações, tá? Eu tenho muito a agradecer a muita gente que ajuda dentro da frente, dentro da BNT. Acho que a gente evoluiu muito e temos que ter muito orgulho disso. Tem o CP24 que faz a parte das normas. Aqui eu vou falar rápido, apesar de eu devia ter guardado mais tempo. Tem um pessoal que fala muito sobre certificação, tá? E que fique claro de uma vez por todas, muita gente fala sobre certificação no Brasil. Muita empresa vende hoje certificação FMUL como certificação no Brasil. Isso não é verdade. E cuidado com o que eu estou falando, que tem muita gente que fala, o Danilo falou. Não, calma. FMUL são certificações americanas e, eu estou falando juridicamente, legalmente, elas não têm qualquer valor aqui no Brasil. Como referência, poxa, eu tenho um equipamento certificado FM, eu tenho um equipamento certificado L, eu tenho um equipamento certificado N54 na Europa, tudo bem. Agora, dizer que, mas o equipamento é certificado. Não, esse equipamento não é certificado no Brasil. Se o equipamento é certificação LFM, certificação N54, não faz dele um equipamento certificado no Brasil, tá? E eu estou falando em certificação, gente. Presta atenção, não estou falando em qualidade de produto, eu estou falando em certificação. No Brasil, não existe certificação ainda, porque o único órgão que pode fazer isso é o Inmetro. O Inmetro cadastrou 2 OCPs, uma delas é o L Brasil, tá? E a outra é a Certif portuguesa, através da Falcon Bauer, que estão cadastradas hoje para poder fazer qualquer tipo de ensaio para ver se os equipamentos de alarme de incêndio estão de acordo com as normas. Isso já está sendo feito? Na prática ainda não. Por quê? Porque existe um negócio chamado RAC, né, que é uma regrinha de como o Inmetro faz as certificações, que ainda não está pronto. O Inmetro está numa lógica aí que, de novo, voltando para o lado político, de mais abrir mão do que fiscalizar, está seguindo o que o governo está fazendo. E as últimas conversas que a gente acabou escutando é que o Inmetro vai pegar, só para vocês terem ideia, o Inmetro agora, com essa presidência nova, já abriu mão de 53 comitês de estudos dentro dele sobre certificações. E a tendência, espremendo isso, é que, por exemplo, muita coisa no Brasil que tem certificação monitorada pelo Inmetro, ao invés de ser certificação tanto compulsória quanto voluntária, vai passar a ter certificação de primeira parte. Para quem não sabe, certificação de primeira parte é quando o fabricante vira e fala assim, eu garanto que eu cumpro isso, isso e isso. Fica o silêncio, né? E tem muito no Brasil, né? Muita... Na Europa, por exemplo, para quem não sabe, na Europa a certificação de primeira parte é a certificação que é a famosa CE, é a que é adotada. Mas, de novo, lá e nos Estados Unidos, existe o porrete, existe o liability. Essa é a única diferença desses caras pra gente. Não é que o americano é mais bonito, nem o europeu. Os caras só cumprem as normas. E quem faz, e tem a cara de pau de ser uma fábrica e falar, eu tenho um equipamento certificado, tal, e não for, meu amigo, você acabou com a sua vida, você acabou com a sua empresa, você vai pra cadeia. Essa é a diferença que acontece lá, que aqui não acontece ainda. Na nossa parte, eu, como pessoa, faço parte justamente desse trabalho de tentar cumprir com que o Inmetro tenha certificação. Se a gente vai conseguir ou não, só sendo dos próximos capítulos para saber. Estamos dependendo muito do Inmetro hoje. A Firebee, o Firebee, né, o sistema, está fazendo certificação em Portugal. A gente hoje atua também no mercado europeu, fazendo uma N54 e uma CE. Então a gente também vai ter certificação. Está em processo ainda, não estamos certificados. Então, e a parte de Anatel, quando ele fala assim, equipamento de alarme sem fio tem certificação Anatel. Presta atenção, certificação Anatel para radiofrequência. Não tem nada a ver com a parte de combate, nem de detecção, tá? Então, quando o nego fala, eu tenho certificado. Você tem certificado Anatel para comunicação de rádio.
Então, essa é outra coisa, é um mito que falam. É uma ironia de todos os equipamentos. Tem muita empresa cabeada que vende assim, esse equipamento de alarme sem fio não tem certificação. Estou falando de forma irônica. Certificação até tem, mas é a Anatel, que não tem nada a ver com incêndio, tem a ver com radiofrequência. E a parte de certificação de fato, nem sem fio, nem cabeado. Ninguém tem certificação válida no território nacional, tá? Tem certificação lá fora. Aqui dentro, não. Ok? Acabei de falar, passando rápido, a gente hoje atua no mercado brasileiro inteiro. Estamos começando um ataque no mercado aqui da América do Sul, para Uruguai e outros países. Na Europa, hoje a gente atua em Portugal e está entrando ali na Espanha. Começamos a atuar principalmente na parte da automação, mas também vamos começar com a certificação de 54 e também na África. Tá? Agora eu vou trocar a tela aqui para mostrar para vocês justamente a parte do sistema. Vou dar um share aqui no... Peraí, é esse aqui? Acho que é share. Essa tela aqui. Aqui, ó, foi aquilo que eu falei para vocês na prática, para não ficar cansativo, já passei 1 minuto já do tempo. A gente tem justamente a tela do que é a central do FireBee. Foi isso que eu falei no começo da apresentação e é isso que a gente chama de See by Yourself. Na tela da central, isso não é um quadro sinótico, não é um computador, não é um computador à parte que você faz o monitoramento supervisório, não. Aqui a gente criou a capacidade do cara vir, colocar a planta do local e adicionar os dispositivos aqui em cima da planta. Ó. Então, qualquer pessoa, mesmo que não saiba ler, ela consegue, né? Se ela estiver acostumada, é claro, com aquela realidade, aqui é o banheiro tal, aqui é a área tal, ela consegue saber onde é que está o incêndio. Então, chegou aqui, apertou o acionador manual, ó, apertei. Vocês estão vendo ali, ó, justamente o alarme acontecendo e aqui embaixo ele falando qual o dispositivo, o tipo de alerta, o local onde ele está, aí você pode colocar o nome que você quiser, qual a planta, a data e o status dele. Eu vou colocar aqui só para não ficar pitando no meu ouvido, eu não sei se vocês recebem o áudio também, mas estava o alarme bem no meu ouvido aqui. E aqui, ó, eu acabei de apertar aqui também por norma isso, se aperta e dá um OK, eu dei um conhecimento de que o alarme ainda está aqui ativo, né? Eu não desapertei, ó, tá aqui ó, o acionador apertado, né? Se eu quisesse apertar outro, tá aqui, ó. Apertei o segundo aqui, ó. E vocês estão vendo o segundo acionador lá. Eu vou lá na central para parar o barulho na minha orelha e dou um reconhecimento. E isso é uma das coisas interessantes dentro do FireBee, tá? Vocês estão vendo aqui isso aqui em verde. Vocês estão vendo que ainda tem um alarme. O alarme não foi extinto ainda no local. Ele está aqui. Ele foi gravado naquilo que eu falei para vocês de evento. E são milhões de eventos gravados. E para completar, ele faz um negócio que é super interessante, que é isso aqui, ó. Aqui na tela aqui tá menor, mas aqui em cima vocês não estão vendo, mas tem o nome do usuário que fez essa ação aqui. E eu gravo quem foi a pessoa que deu OK. Quem é que viu o alarme e falou: OK, eu já estou ciente do alarme, a central pode parar de ficar gritando. Tudo isso fica gravado. Então amanhã é a mesma coisa que acontece aqui, ó. Eu vou tirar os 2 alarmes aqui só para sair do vermelho, ó. Mas se eu pegar, por exemplo, um sensor de fumaça desse aqui, ó. Tá aqui um detector de fumaça na minha mão e ele tá lá em loco, eu fui lá e mexi nele, abri. Você viu que a central na hora já... Olha lá, sensor removido, alguém mexeu no sensor. Ela mostra qual é o sensor. Vocês veem que a tela não travou, porque isso não é o alarme, é só uma supervisão, né? Mas ela te mostra aqui, ó. Eu vou até travar na tela aqui como administrador. Opa, não botei a senha. Então tá aqui, ó. Na tela 1 esse alerta. E eu tô vendo aqui que alguém mexeu no meu sensor. Aqui em tempo real, eu tenho até um nível de bateria. Eu tô em 3.19 volts, com 100% de bateria. Aqui tem valor ADC mostrando o que a gente chama de Drift Compensation, que a gente consegue monitorar as câmeras e saber qual o nível de sujeira ou não, se está tendo consumo ou não de bateria excessivo, tudo isso. O dispositivo em tempo real vai me informar esses dados. Muita gente pergunta: Danilo, o que acontece se a pilha for baixando o nível? A gente vai saber em tempo real o que está acontecendo
Outra pergunta que me fazem é: quanto tempo dura uma bateria? Dependendo da quantidade de testes que forem feitos pelo cliente, cada cliente tem uma lógica, apesar de ter que seguir norma e uma vez no ano ter que limpar e fazer testes de equipamentos, checklists. Mas uma bateria pode durar de 2 até 4 ou 5 anos. Essas duas pilhas 2A, tá? E aí, o que vai acontecendo? Quando ela chega em 20% de bateria, ela te dá o primeiro alerta, um alerta exatamente desse aqui amarelo, falando bateria em nível baixo. E aí a gente brinca aqui que o cara vai ter que vir aqui e dar um ok, ó, no alarme. E aí, de novo, o nome dele foi gravado lá. E aqui, assim como Jesus Cristo, você vai ter que negar ele 3 vezes. Porque ele vai te dar um alerta em 20, em 10 e em 0. Toda vez que você fizer isso, seu nome vai para o registro e amanhã, se alguém quiser descobrir o porquê que um acionador, porquê que um detector de fumaça, ou porquê alguma coisa não funcionou porque estava sem bateria, a possibilidade da central não ter te avisado isso no mínimo 3 vezes é 0. Então alguém vai ter que ser responsabilizado porque ficou gravado ali que foi o Danilo que foi lá, ele viu que estava sem bateria, deu o primeiro ok, falou, tá bom, central, já entendi. E não trocou a bateria como deveria ter feito a manutenção. E assim acontece com tudo aqui, ó. Seja com sirene, seja com tudo, tá? Outra coisa que a gente prezou muito dentro do FireBee foi a facilidade de adicionar dispositivos e adicionar plantas. Pra vocês terem ideia, por exemplo, quando você vem aqui e faz um cadastro de uma planta, assim como no computador, ele te pede que esse arquivo seja na extensão PNG, se possível, ou JPG, te dá até a dimensão que você deveria colocar para não ficar distorcido. Eu vou pegar qualquer arquivo que eu tenha aqui baixado, ó, plantas, deixa eu ver essa 3D aqui, ó, e vou botar aqui, ó, nome dela de teste e vou adicionar. Pronto, você acabou de adicionar. Essa aqui, vocês estão vendo que é uma imagem de baixa qualidade, ó. Eu deveria ter colocado em 1089, mas é só você respeitar a resolução que estava escrita ali, inclusive, que isso não acontece. E aqui eu posso, por exemplo, pegar um dispositivo que estava na outra planta. Eu vou em planta 1, pego, por exemplo, o detector de fumaça, ou pego o acionador manual que estava aqui na minha mão, transfiro ele para a planta teste, que eu acabei de adicionar, ó, e ponho salvar. Ele já me joga lá e eu solto o dispositivo aqui, ó. E aí, aquele dispositivo que vocês tinham visto lá, tá aqui, ó. Tá aqui, opa, eu não tirei tá aqui, ó. Tava no modo configuração, aqui, ó. O bravo é minha orelha aqui, eu fico... O alarme fica bem no meu ouvido. Mas ele não tá ouvindo, não. Vocês não, mas eu tô. Daqui a pouco fico surdo. Então, assim, quando a gente falou em facilidade, a gente se preocupou muito com isso, com essa interface, ser um sistema fácil de mexer, um sistema fácil de você dar manutenção, algo que seja diferente. Os níveis de relatório aqui, por exemplo, relatório de bateria, ó, se você quiser gerar um relatório de bateria, ele vai procurar todos os dispositivos e vai te entregar na hora aqui quais são os níveis de bateria de cada dispositivo. Todo mundo consegue enxergar aí. Vou tentar adicionar aqui. Tá. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Te mostra, inclusive, a intenção da bateria e o nível percentual de bateria de cada dispositivo, tá? Isso a gente vê que o pessoal tem né, na realidade, tem um certo preconceito aí do sem fio, né? Mas a WDTA, ela hoje tem se superado mesmo. O Danilo aí o Danilo já é macaco velho. Ele é formado no MIT, né? De inteligência artificial também, né? Tenho um curso de... Então, na verdade, o meu primeiro curso é eu fiz administração, depois fiz um curso de automação industrial, de tecnólogo em automação industrial pela FATEC, e depois fui atrás de estudo fora. Aí fui fazer um nanodegree de inteligência artificial e fiz alguns outros cursos também no MIT, e EDX, até cursos à distância também. Eu acabo não parando nunca. Eu acho que conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Esse é o negócio. A gente é viciado em estudar, né? Quanto mais você aprende, menos você sabe. Então, eu não paro nunca. Vício. E
Mas é isso, pessoal. Eu não vou ficar me estendendo demais, já são 9h10 da noite. Eu quero primeiro agradecer muito Tem algumas dúvidas da aí. paciência. Alguns assuntos eu acabei ficando mais tempo, queria ter mostrado o tema com mais calma, mas eu acho que valeu. Foi perfeito. Entendeu? Foi perfeito. Foi tudo que era para ter falado. Estou à disposição também, seja agora. Depois até o Márcio pode passar meu contato, passa o WhatsApp, passa o que for. Eu estou aqui para responder. Tá, deixa eu aproveitar aí. Muitas pessoas ainda têm o preconceito do combate a incêndio. A gente mesmo, de vez em quando, vai vender a ideia ou conversar sobre as soluções de um projeto e o pessoal já às vezes fala não de cara, entendeu? Porque tem muitos dispositivos da China que realmente não funcionam, entendeu? Eu acho que o problema maior hoje no Brasil primeiro, assim, tem que ter mais esse tipo de atividade. Eu acho que, no nosso caso, a baixa orelha, a gente fez pouco isso até agora, e eu acho que esse ano aqui a gente está se esmerando em tentar passar o máximo de informação possível. Infelizmente, o ser humano acaba fazendo algumas artes que não tem como você controlar. Se você for fazer hoje sistema dentro das normas, não tem como você fazer isso sem usar uma rede mesh de redundância com criptografia para cumprir até o que estão dentro tanto da NFPA quanto da EN ou ISO. Não tem como você fazer, e até eu brinco muito com isso e ao mesmo tempo não é muito legal, que eu já respondi essa pergunta várias vezes. Não tem como fazer hoje um sistema de detecção de alarme de incêndio que preze por qualidade e norma e certificação se você usar um Wi-Fi, que não é para esse fim, pelo menos até hoje, né? Existem hoje algumas linhas de estudo e até fabricação de Wi-Fi, que a gente chama de Wi-Fi Mesh, mas é uma rede ainda muito em fase de teste, e eu, sinceramente, o nosso negócio aqui, antes de fazer alarme de incêndio, é fazer dispositivo sem fio. A WTA, a Unplug and Play e as outras empresas do grupo são empresas de comunicação sem fio. Então, a gente fabrica rádio hoje. O Wi-Fi Mesh é uma realidade de anos para frente. Mas até lá a gente não pode falar que sistema de detecção de alarme de incêndio é Wi-Fi. A gente usa tecnologias como o Zigbee, por exemplo, que é hoje a rede industrial mais respeitada no mercado, pela criptografia, pela redundância, por tudo. E tem gente fazendo coisa pior ainda, pior do que o Wi-Fi. O que vem da China hoje, que fique bem claro, muitas vezes são dispositivos que repetem um erro da área de segurança patrimonial. Tem nego vendendo sistema de detecção de alarme de incêndio usando 433. Não tem nada a ver com frequência de rádio, tá, gente? Não tem nada a ver. Muita gente vai falar, Danilo falando, não. Tem a ver com protocolo. E hoje o protocolo de comunicação 433 não foi feito para alarme de incêndio, não foi feito para nada com segurança alta. E vou dar um exemplo para vocês. 433 hoje é usado para abrir portão de casa, para ligar ar-condicionado, para essas coisas. E ele é um protocolo simples, sem criptografia, sem nada. Uma das coisas engraçadas, por exemplo, é quando a Samsung começou a botar infrared aqui e nego usar 433 do celular para mexer em ar-condicionado. A Samsung depois acabou tirando isso, alguns fabricantes também fizeram, outros estão voltando com isso, mas eu mesmo já fui um palhaço, desculpa as brincadeiras e as palavras, mas eu já fui um palhaço, já que brincou muito de, por exemplo, num cartório, e tá esperando no cartório, e tá lá a televisão do cartório lá, e eu abaixando e aumentando o volume dela pelo celular. Então, sério. Então, você imagina a segurança disso. O que aconteceu num setor muito próximo da gente e que foi péssimo, e eu espero que não se repita em alarme de incêndio. Um setor super legal, que se deixou levar por custo, não se preocupou com qualidade, foi o setor de segurança patrimonial. Então, eu não sei se alguns de vocês já viram, acho que a maioria nem viu, porque o negócio se queimou tão rápido que nem se espalhou. Sensor de presença. Sabe sensor de presença? De alarme patrimonial, de alarme presencial de casa, aqueles que ficam para pegar ladrão? Alguns fabricantes chineses trouxeram 433 para o mercado nacional e para o mercado mundial, trazendo aquilo em 433. Poxa, se você está mexendo com segurança, a primeira coisa que você tem que se preocupar é se alguém vai conseguir invadir um sistema. Se você mexe com 433, qualquer cara, num protocolo, sem criptografia nenhuma, qualquer cara que tem um jam, tem um controlinho remoto, que ele aperta aqui, na mesma frequência, no mesmo
com a mesma... com o mesmo protocolo que você está tendo ali de comunicação, ele consegue bloquear. E, inclusive, no Brasil, se vocês olharem no YouTube, bota aí depois, assim, alarme patrimonial sem fio, não vou falar o nome do fabricante, mas bota até o nome do fabricante nesse negócio do YouTube aí, vai aparecer, sofrendo jam, sofrendo os caras hackeando. O que os caras faziam? Uma fabricante grande aqui do Brasil, não vou falar nome, começou a vender isso no mercado, os caras começaram a fazer vídeo no YouTube de segurando o controle remoto e pegando alarme de patrimonial, alarme de segurança que deveria proteger sua casa, sua empresa e entrando. O alarme sem fio. Porra, a ideia é a melhor do mundo. E eu estou dizendo de alarme de incêndio patrimonial sem fio, tá? Não é a ideia de usar 433. A ideia 433 foi mais burra. Mas o alarme de incêndio sem fio, para patrimonial, cara, já pensou? Você instala um negócio aqui. Hoje, os caras ficam passando, por mais que seja um fiozinho vagabundo, barato, né? Um 2 par, que o cara vem, mas o cara fica o dia inteiro para instalar aquilo na tua casa. Pensa se você compra aquilo sem fio, você instala na tua casa, amanhã você mudou de casa, você tira ele ali, desprega, leva, põe na sua casa nova e assim vai. Por mais que custasse mais caro, era um negócio que se pagava, porque ele é móvel, ele é modular, né? E isso acontece, por exemplo, hoje com o Firebee. A gente já instalou vários sistemas. A Globo, por exemplo, é o maior exemplo disso. A Rede Globo hoje não conseguiria ter um sistema de detecção de alarme de incêndio cabeado. É impossível, porque aquilo vive em obra e vive mudando. Hoje o nosso sistema é um ser vivo lá dentro, que ele muda, uma hora estão montando um cenário aqui, daqui a pouco desmontaram o cenário, levaram os detectores todos, e é o dia inteiro mexendo. Alarme de incêndio patrimonial tinha esse bruta mercado. E quando os caras botaram 433, queimaram o mercado inteiro. Acabaram com o mercado. E aí ficou com aquela peixe de que assim, isso não presta, isso não funciona. Infelizmente hoje, para sistemas de detecção de alarme de incêndio, tem umas peças raras da China vindo aí, com equipamento 433, me dá até calafrio. Tem fabricante nacional fazendo alarme de incêndio usando Wi-Fi, me dá outro calafrio. E isso é um tiro no pé. Então, quando vocês forem, eu sei que tem projetistas aqui, quando vocês forem olhar esse tipo de coisa, eu não estou puxando sardinha para o Firebee nem nada, mas tenha esse cuidado. Eu acho que tem jeitos e jeitos de fazer as coisas. Você pode pegar hoje até exemplo do cabeado. Você tem um painel de uma Honeywell, um Notifier, com toda... E aí você tem um mercado para aquilo, é claro, né, que vai pagar aquilo. E tem também o Shining Box, que está vendendo... Não vou falar uma marca aqui do Brasil que está vendendo sensor aí de detecção de fumaça, vendendo detector de fumaça a 30, 40 reais. Será? E aí você como mercado vai consumir isso ou não. É aquilo que o pessoal às vezes fica bravo lá falando de certificação. Porque o chinês... Eu falei, cara, infelizmente tem um mercado para o chinês e tem um mercado para aquilo que presta. Se você está disposto a fazer um equipamento que preste e que está querendo ser líder de mercado, está querendo ser líder por tecnologia e coisas diferentes, eu não posso estar preocupado com o chinês que vai entrar aqui fazendo besteira. É claro que existem projetistas para consumir a besteira, ou não projetistas até, ou o proprietário, como eu acabei de falar, que vai lá e faz a asneira de comprar o mais barato. E tem caras que prezam por serem projetistas de alto nível e o cara vai se preocupar, porque ele vai assinar e vai pagar por aquilo. Ele vai pagar o preço disso. O proprietário também vai pagar. Então, se ele quiser dar uma de projetista, é pagar para ver, né? Outro dia eu falei... Isso não vai acontecer. Nós estamos no Brasil. Cara, mas uma hora acontece. E esses equipamentos é para incêndio, né? Então, passa pelo teste do tempo. Então, pode funcionar hoje. O mais engraçado é que tem uns que são para proteger do incêndio, mas eles acabam causando incêndio. Isso aqui é triste. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Se quem tiver pergunta, se quiser mandar pergunta depois, eu tô à disposição. Tá, tem uma dúvida aqui para a gente ser mais objetivo. Peraí. Valores não dá para falar, pessoal, certo? Eu sou um dos parceiros do Danilo aí também, a gente já tem um tempo de treinamento, já tem equipe validada no Brasil, né? Então, peço que você entre em contato comigo, tá? Para a gente poder tá podendo fazer orçamentos para vocês. Sim. Tem um treinamento, tem a questão de configurações
ou locais que devem ser instalados. Então, tem regras para o sistema, tá? Então, quem tiver já essa necessidade, é só entrar em contato com a gente, certo? Preço não dá para falar aqui. Os acionadores têm que ficar fixo em um local ou posso colocar em outra posição? Tipo, vamos fazer um trabalho a quente. Eu não entendi. Mais ou menos, eu não entendi bem a pergunta, mas respondendo mais ou menos pelo que eu entendi, é o seguinte: acionador manual tem uma regra, seja cabeado ou sem fio, de altura e local a ser instalado, né? Você seguindo esse padrão, à vontade. Agora, a quente, o que você está perguntando, se eu entendi, eu vou dar o exemplo, por exemplo, do Flamboyant, que foi o primeiro shopping que a gente instalou, e o exemplo da própria Globo que eu acabei de citar. Todo o sistema pode ser mudado a quente, porque aqui, ó, você está com ele aqui, você tirou ele daqui do local onde ele está, você leva ele funcionando e instala em outro lugar. Isso funciona não só para o acionador, para o detector de fumaça, funciona até para a central. O Flamboyant, por exemplo, instalou um sistema nosso e uma das coisas que eles tinham na saída, e foi por isso que nasceu o Faribia há 16, 17 anos atrás, quando eles chamaram a gente, eles primeiro chamaram a Johnson Controls, se eu não me engano, na época, a Bosch, a Siemens e algumas outras fabricantes. Passaram que eles teriam 6 a 7 meses de obra, quebrando o shopping inteiro. E eles estavam com uma característica que era engraçada, que era o seguinte: eles iam fazer a obra por uma exigência do bombeiro, e ao mesmo tempo eles estavam no meio de uma obra, mudando a administração do shopping do 3º piso para o 5º piso. E eles falaram: poxa, nós vamos fazer isso tudo, estamos quebrando tudo aqui, mudando a administração do shopping, com toda a parte de segurança, e aí depois? Nós vamos ter que fazer um puxadinho, puxando fio. E a gente falou: olha, é exatamente aí que o sistema sem fio faz toda a diferença, porque ele é modular e ele tem essa capacidade de se mover, respondendo essa pergunta do ar quente que eu imagino que você tenha feito. Então, no dia que eles... só não respondeu ainda aqui. No dia que eles terminaram a obra do Flamboyant de troca da administração, para vocês terem ideia, foi até engraçado que eles falaram: olha, o que a gente vai precisar para mudar o equipamento de lugar? A gente falou: olha, só chamar a gente no dia da obra, no último dia vocês chamam a gente, quando vocês estiverem prontos para mudar, vocês gritam, a gente vai lá ajudar. Apesar de não precisar muito, mas nós vamos lá ajudar, acompanhar vocês. Aí eles pegaram e ligaram: ó, pode vir aqui que a gente já vai mudar. Pegamos 2 pessoas, foram lá no shopping, foram: pois não, e aí vamos mudar a central de lugar? Vamos. Tiramos ela da parede, ela era presa com parabolt na parede, né? Porque ela tem... ela é uma central grande, ela tem a parte de no breaks dela na parte de baixo, que é a parte pesada. Então a gente pegou aqueles carrinhos, igual carrinho de levar mala carrinho de carga mesmo. Pegamos a central, botamos em cima daquilo e ela quente, ela funcionando, que tirou ela da tomada, mas ela estava com o no break dela para mais de 24 horas e ela continuou funcionando. Pegamos ela, botamos em cima do carrinho e começamos a andar. Aí o cara falou: onde vocês vão? Aonde é que é para colocar a central? Lá no 5º andar. A gente começou a andar, entramos dentro do elevador de carga, subimos no 5º andar, saímos. Falou: qual que é a sala? Essa aqui. Entramos na sala, falei: cara, agora pode pregar aí. O cara falou: pera. Eu falei: o que foi? Eu falei: cara, eu achei que era mais difícil. A gente chamou vocês, mas não vai ter ninguém dentro dessa sala até semana que vem. Vamos voltar lá para baixo, semana que vem a gente volta aqui para cima, que aí os seguranças vão ter subido. A gente achou que tinha que fazer info. Eu falei: não, a gente falou para vocês que era quente. A gente ia tirar a central funcionando, ela tá funcionando aqui, ó. E vamos levar ela para outro andar. Ela tá funcionando, ela tá dentro do raio do shopping, ela tá funcionando. Aí os caras deram uma risada. Falaram: que legal. Então, essa é a mobilidade que um sistema sem fio também dá. Essa é uma das diferenças que ele permite que você faça. Não estou dizendo que sistema sem fio, por exemplo, é a solução para tudo. Foi o que o Márcio falou. Existem, por exemplo, instalações pequenas, prédios residenciais pequenos, por exemplo, em que, por mais que a infra te dê uma dor de cabeça, o custo do equipamento sem fio vai acabar sendo mais caro. Porque, querendo ou não, se você parar para analisar, é o que me pergunto: pô, Danilo, o alarme de sem fio é mais caro que o cabeado? Se você olhar equipamento um do lado do outro, é claro. Porque se você pega um equipamento cabeado, vamos imaginar que você quer o cabeado, aqui dentro é uma estrutura mecânica do acionador manual. E aqui dentro também, no meu sem fio, tem a mesma. Só que aqui dentro tem um rádio que vai substituir o teu fio e ele tem um preço. Então, querendo ou não, ele é a mesma coisa do outro. Infraestrutura, né?
Não, e ele tem um dispositivo ali dentro que tem a mais do que o outro, e também tem os repetidores de sinal que vão fazer as vezes do cabo. Então, se você pegar duas propostas, é outra coisa que eu cito muito, é legal. Se você pega duas propostas uma do lado da outra, é claro que ele vai ser mais caro. Mas vou dar um exemplo que aconteceu numa prática com a gente também. Eu gosto muito de falar desses cases, porque na prática o que aconteceu foi o seguinte. A gente foi instalar um shopping há anos e anos lá atrás, um dos primeiros hotéis. E quando a gente foi lá fazer a venda do equipamento, o engenheiro olhou para mim e falou assim: Danilo, teu equipamento está tantos por cento mais, 30% mais caro que o equipamento cabeado, do concorrente cabeado. Acho que na época ele falou que era Bosch ou Johnson, eu não lembro. Aí eu falei: olha, que conta é essa que o senhor está fazendo? Ele falou: tá aqui, as duas propostas, ó, tá aqui, acionador manual com acionador manual. Central com... Eu falei: desse jeito vai ficar mais caro, não tem jeito. Eu falei: mas teu equipamento tá 30% mais caro. Eu falei: não tá. Meu equipamento tá metade do preço dele. Aí ele falou: como assim? Eu falei: o senhor quer que eu faça uma conta pro senhor? Nós vamos começar por infra. Nós estamos falando de um hotel de 16 andares, com 370 quartos. Eu estou falando em uma obra de 6 a 7 meses. Tudo isso tem um custo. Ele falou: ah, não, mas eu já tenho minha equipe de pintor, de marceneiro, pintor, pedreiro e eletricista que vão quebrar o quarto, vão fazer não sei o que, não sei o que. Eu falei: ah, legal. Mas isso tem um custo de infra, que o senhor vai ter que... Eu tenho certeza que o senhor vai fazer a tubulação galvanizada, o senhor não vai fazer qualquer coisa. Aí ele olhou para mim e falou assim: mas mesmo assim, pode botar o custo que você quiser aí que vai dar. Eu falei: não vai. O senhor vai ver que com infra vai ficar mais caro, mas vamos esquecer a infra. Vamos imaginar que o senhor ganhou a infra toda de graça, não pagou nada. Vamos fingir que esse é o mundo que o senhor ganhou tudo de graça. O que não é verdade. Mas vamos fingir que não custou nada para o senhor. Tem uma outra conta que o senhor está esquecendo. Ele falou: qual é? Eu falei: só com essa conta eu vou te provar que o meu equipamento é metade do preço do outro. Ele falou: então faz essa conta que eu quero ver essa mágica. Eu falei: não é mágica, é matemática. O senhor falou em 6 meses de obra, 6 a 7 meses, não é isso? Porque o senhor vai fazer 2 quartos por dia e são 370 quartos. Então, 2 quartos por dia dividido por 2, não é uma conta rapadeiro, vai dar meio ano para fazer a obra toda. Né? Eu tô falando em entregar o sistema pro senhor em uma semana. Ele olhou: oi? Eu falei: uma semana o seu hotel inteiro vai estar instalado. Eu só preciso de uma coisa. Ele falou: o quê? Eu falei: de uma camareira e de um segurança para acompanhar o pessoal para instalar. Ele falou: rapaz. Aí eu falei: e a conta que o senhor não está fazendo, eu vou fazer agora com o senhor. O senhor vai parar 2 quartos por dia. Quanto é o ticket médio do seu quarto? Ele falou: em torno de R$500 por dia. Por quarto. É o que a gente cobra de diária, que é um hotel para frente da praia mais coisa lá de Recife, um hotel de luxo, Paraná. Eu falei: legal. Se o senhor parar 1 quarto ou 2 quartos por dia, faz esses 300 e tantos quartos vezes os 500. Vamos botar uma conta mais simples. Faz R$300 sua diária. Vê quanto que deu a mais na proposta. Aí ele falou: vai dar 100 e tantos, não sei quantos R$1.000 lá. Quase R$200 mil. Eu falei: pois é isso que o senhor tem que adicionar na proposta do cabeado. Aí ele falou: mas eu não entendi essa conta sua. Então quer dizer que você não vai parar nenhum quarto meu? Eu falei: não. Nós vamos instalar o sistema inteiro sem parar nenhum quarto. Ele falou: rapaz. Eu falei: eu só preciso do senhor, da camareira e do segurança. Eu acho que ele não levou muita fé. No final das contas, resumindo, ele fechou o sistema, comprou e falou: vamos ver se você instalar em uma semana. Se você não instalar uma semana, você vai dar de graça? Eu falei: sim. Aí ele falou: mas se você instalar uma semana, eu não vou pagar dobrado. Eu falei: não precisa. Você só precisa dobrar a língua e depois de dobrar quando alguém perguntar falando bem do sistema. É só isso que eu quero. Aí ele deu risada. E aí a gente instalou. Chegaram lá, inclusive, 2 pessoas, 2 técnicos para fazer a instalação. E aí ele me ligou apavorado: Danilo, cabra, tem 2 homens aqui só, como é que vai instalar esse hotel inteiro? O senhor tá louco? Eu falei: olha, a camareira e o segurança, o senhor lembra do combinado? Não, eu tô aqui pro pessoal separar. Eu falei: uma semana. E eu acho que ele, desculpa a expressão, mas eu não sei se ele fez sacanagem, ele botou a gente para instalar um hotel em Recife na semana do carnaval. Vocês podem imaginar a lotação do hotel, não era de 100%, era 120%. Tinha gente saindo até pelo ladrão. E resumo,
A gente instalou até em 4 dias. Ele cumpriu com a parte dele. Depois de 4 dias ele me ligou rindo e falou, seu sem vergonha, eu não acreditei que vocês iam conseguir. Eu falei, eu falei pro senhor, eu quero te agradecer porque o senhor fez a parte do senhor. O senhor pegou o segurança, pegou o pessoal da camareira do quarto e cumpriu com a promessa que o senhor me fez. Nós tomamos cuidado na hora de entrar no quarto. Só para vocês terem ideia, o sistema é super simples de instalar, é claro, porque é só pregar isso aqui no teto, né? Pregou. Para não dar problema, tinham quartos que as camareiras já tinham limpado, a gente teve o cuidado de pegar as furadeiras, colocar um copo, né? E quando o cara fazia o furo da furadeira, a sujeira da poeira já caía nesse copinho e não sujava o quarto. Então, por mais que ela tivesse limpado o quarto, a gente entrava e saía do quarto sem fazer nenhuma sujeira. Resumo, em 4 dias a gente instalou mais de 370 quartos, um hotel de 16 andares inteiro. Essa é outra característica que o sistema sem fio permite. Né? A Globo, a mesma coisa. Você imagina um sistema do tamanho da Globo com 2 milhões e 100 mil metros quadrados sendo feito com cabo. É impossível. Então, assim, uma lógica, eu sei que o Márcio falou em preço, eu também não estou aqui para falar preço, porque eu nem sou da área comercial, mas uma lógica é certa. Quanto maior o teu sistema, quanto maior a necessidade de infra, essa realidade de preço inverte, é inversamente proporcional. Existem pedidos, por exemplo, existe um break-even point, um ponto de quebra, que depois que a gente passa desse valor, é impossível que o sistema cabeado consiga ser mais barato que o sistema sem fio. E a aplicação disso e a manutenção disso também é outra. Né? Quando você fala do sistema cabeado para um sistema sem fio, tem muito sistema cabeado que você instala, você não terminou de instalar, não tem uma semana, já está com um monte de fuga-terra. E aí se a pessoa grita fuga-terra aqui, você já dá um fuga você, né? Porque para achar aquilo é mais fácil achar outra coisa. Exatamente. Num sistema sem fio, não. Você tem todos os problemas pontuais. Então, você tem um problema, é aqui. Você vai resolver aquele problema. Você não está perdendo um laço, você não está perdendo um pedaço do teu circuito. Ele é pontual. Né? Eu não tô, de novo, não estou vendendo essa ideia de que sistema sem fio é a solução para tudo. Isso é o futuro. É o futuro. Mas eu não digo nem que é o futuro, cara. Tem muita gente que fala isso e essa frase é meio complicada, porque as pessoas ficam com isso na cabeça de que é o futuro, mas na verdade é o presente. E meu pai, apesar de ser uma pessoa pouco adepta à tecnologia, fala uma coisa para mim que eu acho super engraçado, né? Quando perguntaram para ele, esse sistema sem fio presta? Ele falou assim, engraçado, se a gente fosse parar para perguntar isso, você não estava assistindo televisão, não estava falando no celular e a gente não tinha nem chegado na Lua há 50 anos atrás. Porque tudo isso foi feito sem fio. Você também não andaria de avião e são sistemas super seguros. E hoje, como eu falei lá no começo da apresentação, em termos de segurança, se você montar um sistema de alarme de incêndio sem fio, bem estruturado, com os repetidores respeitando a lógica de 1 para 2, 1 para 3, e tem fabricante que não respeita isso, e é triste, você vai ter um sistema, você imagina com uma classificação de segurança em classe A mesh, ou seja, uma classe A em malha. Nenhum sistema cabeado consegue te entregar isso. Porque o nível de redundância que você tem é de 2 para mais. Você imagina você ter 2 a N vias de comunicação em caso de falha. No cabeado você tem 2, que é o classe A. No sem fio você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pode ter até 10. 10 vias de comunicação para chegar na central. Então, existem alguns aspectos que, como todo sistema, se você pode pegar um sistema da Honeywell, um Notifier, se você montar ele errado, vai ser uma porcaria do sistema. Se você montar ele certo, vai ser o melhor sistema do mundo. Aqui não é diferente. Se você respeitar as realidades de repetição de sinal, o cuidado com redundância, com resiliência, você vai ter um sistema super seguro, um sistema avançado, e que, se a gente for parar para pensar, tem muita gente que fala, mas ele é sem fio, eu não acredito nisso. Aí é a hora que eu realmente uso a frase do meu pai. Para pensar, se você não acreditasse nisso, você não estava falando no celular, não estava andando de avião, não estava vendo televisão. Tem muita coisa, muito mais coisa sem fio hoje do que você imagina. E não é possível que a gente está numa era em que a gente está falando até em carro andando sozinho e ainda acredita que coisa sem fio seja uma coisa não confiável, né? Exatamente. Então, a gente precisa dar um passo à frente e parar de pensar desse jeito. Uma outra coisa que não estou criticando ninguém, mas uma coisa ruim que o mercado nacional fez muito, e até alguns players grandes fizeram isso, que fique bem claro, foi vendida uma ideia de que alarme sem fio não prestava pelo simples aspecto dessas empresas não conseguirem vender os seus sistemas aqui. E isso tem a ver com certificação e com mudança
não só na parte de certificação, né? Tem a ver com a parte de radiofrequência. Que essa é uma outra pergunta que fazem muito para mim. Ah, Danilo, por que uma não trouxe sistemas de sem fio? Porque elas têm lá fora, todas elas têm. Se vocês terem ideia, por exemplo, posso citar, porque eu conheço todo o pessoal. A Honeywell, por exemplo, tem um sistema super avançado sem fio, que a Esser faz, alemã. Eles usam sistema sem fio. A Siemens tem o dela, todas elas têm. Ah, mas por que esses caras não vendem sistema sem fio aqui no Brasil? Isso acontece pelo simples aspecto de quando você vai para a Europa, por exemplo, agora, nós, para vendermos na Europa, estamos tendo que pegar o rádio que comunica e passar ele para 868, para a frequência 868, 868 MHz. Eu posso usar duas, ou eu uso 2.4 ou eu uso 868. Esses caras usam 868 na Europa e 915 nos Estados Unidos. Mais 868, porque boa parte hoje da fabricação de alarme de incêndio sem fio vem da Europa, né? 868 é uma frequência que no Brasil não pode ser usada, tá? Ela é uma frequência restrita para uso, tanto, acho que é paramilitar e também para não lembro se é telefonia, eu sempre faço a confusão. Mas ela não pode ser usada por ninguém, sem uma autorização especial. Então, você imagina você trazer um equipamento 868 para o Brasil e você não poder usar ele. E aí os caras começaram a vender essa ideia de que equipamento sem fio não prestava. Mas, ironicamente, essas mesmas pessoas que falavam que não prestavam também fabricam isso lá fora e também usam. Isso é mais um lobby comercial, tá? Eu só estou citando esse caso e falando desse assunto porque isso realmente já foi motivo de várias viagens minhas para explicar por que nariz de porco não é tomada de uma coisa que é vendida de forma errônea. E eu acho muito ruim isso, que isso é um desserviço. Quando você faz esse tipo de coisa, é um desserviço. É mais ou menos dizer que não estou, veja bem, de novo, não estou dizendo que não seja legal você vender o sistema certificado L, FM ou N54 no Brasil. Pelo contrário, isso dá para um sistema uma carga de certificação que ele passou, que é incontestável. Agora, vender que esse tipo de certificação é uma certificação válida e equipamento no Brasil só é certificado quando é o LFM, poxa, isso aí não é legal, é um serviço para qualquer um. Isso não é uma coisa legal de se vender. A gente tem que vender verdade. E a verdade é que não existe sistema. O problema é que tem muita empresa que nem sabe o que é o LFM e joga na especificação dela. O que tem na verdade é até um lobby também comercial e faz parte do jogo, é claro. O americano adora fazer muito isso, né? De venda de certificação para empresas americanas. Por exemplo, se você vai atrás de uma FM ou de uma OL, são certificações americanas, e para o mercado fechar em cima desse tipo de certificação, ele vai tentar te empurrar isso até como diminuição de prêmio de seguro, para vocês terem ideia. Isso, apesar de eu não concordar muito com essa prática, mas é uma prática de mercado. A seguradora vai falar assim, ó, se você tiver a minha certificação, eu vou dar um prêmio de seguro mais barato. Legalmente falando, isso não tem valor nenhum. Agora, se é a prática do mercado, já é outra história. O que acontece muito hoje é que, antes, no passado, muita gente ria da nossa cara. Eu tô falando, agora sim, eu estou falando específico do FireBee, tá? Não é de sistema sem fio, mas do FireBee. Lá no passado, muita gente riu da gente, falando assim, você nunca vai vender um sistema desse numa empresa grande, porque se você não tem um LFM, esquece. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí, o que eu mostrei, aquela carteira de cliente, de muita gente que nunca comprou sistema sem CFM-UL e hoje usa. Estou falando de Área, estou falando de Monsanto, estou falando de Saint-Gobain e várias outras indústrias que antigamente só compravam sistemas certificados estrangeiros. Se isso é uma prática legal ou não, é o mercado, também não estou reclamando, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. A gente mesmo está passando por uma certificação de 54 lá fora, agora na Europa. Muita gente vive de vender certificações de 54 aqui no Brasil. Não gostaria de fazer essa mesma prática, mas vamos ver até para onde o mercado de certificação vai seguir, né? Que alguns dizem, inclusive, que o Inmetro vai acabar tendo que ser um pouco mais receptivo a essa ideia de adotar certificações estrangeiras. Vamos ver. Eu não gosto de ficar de mãe de Ná. Vamos passo a passo. Vamos ver o que vai virar o mercado. Legal. Mais dúvidas, pessoal? Tem duas dúvidas aqui.
Eu deixei a tela compartilhada, deixa eu tirar aqui, que às vezes você quer compartilhar alguma coisa e eu tô atrapalhando. Peraí. Não, não. Pode deixar aí. Tá legal essa imagem do A sistema. central. Uhum. Tá. Na realidade, as duas dúvidas são de treinamento e de funcionamento do sistema. Eu vou repetir. Treinamento tem um critério especial. Eu vou ver com o Danilo, com calma, tá, pessoal? A gente já tem equipe preparada, na turma de supressão, a gente até já deu o treinamento para o pessoal, entendeu? A gente já tem a aula gravada com o treinamento do alarme sem fio, entendeu? E só eu preciso conversar com ele com calma, se ele valida esse treinamento, como que pode ser validado, né? Porque tudo isso é questão de qualidade. Então, igual a gente começou no começo aí falando sobre a empresa precisa ter pessoas qualificadas para fazer a instalação, certo? Isso é evidenciado. Na verdade, isso hoje já não é mais uma opção, tá? O que o mercado está adotando e para onde a gente está vendo que tanto as normas quanto leis e o Corpo de Bombeiro, primeiro de São Paulo e os outros que vão acompanhar, estão seguindo, é justamente isso. Se vocês me perguntarem se eu acredito ou não em instalador certificado, claro, não só acredito, como tenho certeza que vai acontecer. E não é pela minha crença, tá? Isso vai acontecer porque não tem outra saída, né? A prática é que precisa se arrumar um responsável daquilo que foi feito. O projetista vai ter que ser responsabilizado, o instalador vai ter que ser responsabilizado, e se ninguém for responsabilizado, em última instância vai ser o proprietário, para não dizer em primeira. Ele vai responder por tudo isso. Se ele quiser deixar de contratar, quiser economizar, dar uma de João esperto, né? Não vou fazer projeto porcaria nenhuma, vou botar o que eu quiser. Cara, então você acabou de botar na tua cabeça um chapeuzinho de burro e vai assumir toda a carga civil e criminal da brincadeira. Se você estiver disposto a fazer isso, mas no Brasil não vai acontecer, gente. Sei não. Agora não tem mais o bombeiro para ficar apontando o dedo, sabe? É fácil quando pega fogo numa boate Kiss, depois se apontar que foi o bombeiro do Rio Grande do Sul que fez Merlin. Isso não vai ter mais, tá? Quem vai ser responsabilizado é o proprietário mesmo. Se ele fez certo ou não, azar o dele. Mas eu não tinha conhecimento. Amigo, era o mínimo, né? Então... vão apertar mais. Essa é a tendência que a gente já viu. Deixa eu falar. Então, assim, as empresas que se qualificarem, as empresas que estiverem preocupadas com isso, quiserem fazer um trabalho direito, de projeto, é o que o Márcio falou. Tem que ir atrás de informação. Nós, como fabricantes, temos total interesse de dar a maior quantidade de informação possível. E o que a gente quer é que o mercado cada vez mais esteja profissional. E prova disso é como a gente até atua no mercado hoje. Até diferente um pouco da concorrência, a gente não preza por volume, a gente preza por qualidade. E a gente aponta na mão dos dedos quais são os integradores que a gente tem certificado no Brasil hoje. Não tem a mínima vontade de ter 500 mil, pelo contrário. Eu prefiro, é aquilo que eu falo e não é da boca para fora. Eu prefiro virar as costas e falar assim, o Márcio, na região dele, é o Papa. Danilo, mas você... Cara, não pergunta para mim, porque se ele não souber te atender e ele não conseguir te atender, você pode ter certeza que nem eu pegando o avião ainda aí vou te resolver. A não ser que seja um problema no equipamento, e aí isso vai ter que voltar na fábrica e a gente entender como fabricante o que aconteceu ou deixou de acontecer. Agora, como instalação, como projeto, como acompanhamento em loco, eu tenho certeza que o profissional que está lá na ponta, eu posso virar as costas aqui e dormir tranquilo que o cara que está ali sabe mais do que eu. Entendeu? Esse é o tipo de parceiro que a gente está procurando. Exatamente. Não pode manchar, né? Não pode manchar a imagem. Não, porque também não estou fazendo isso porque nós somos bonitinhos. Eu estou fazendo porque eu sei que a bem da verdade é que quando acontecem as besteiras lá na ponta, o nome que vai ali, ó, o nome que está aqui, estampado aqui, é o meu, não é... Às vezes não é nem de quem instalou, E quando o cliente bate o olho e fala, putz, essa porcaria, é o meu nome que vem na frente. Então a gente precisa prezar por isso, né? Não tem jeito. Exatamente. Mas é isso, pessoal. A gente trouxe o Danilo justamente para incentivar esse uso de sistemas e tirar essa superstição aí ou medo, né, de fazer a especificação do sistema sem fio. Então, provou,
por todas as maneiras possíveis, que é um sistema de muita qualidade, certo? O Danilo, ele é um cara ocupadíssimo, tá, pessoal? Só complementando também. Para me conseguir trazer ele não é fácil. Entendeu? Não, mas o Danilo responde, Danilo. Porque no treinamento que minha equipe foi, né, nem foi possível tu estar lá, né, Danilo? Então Não, o problema maior é que assim, eu tive essa viagem para fora e não tinha nem jeito de ir. Tanto que eu tava escalado para participar, justamente falar dessas questões de norma e tudo mais. Eu nem ia fazer o treinamento eu mesmo, eu ia falar sobre norma e toda essa parte que eu acabei falando mais aqui hoje. E não pude ir. Mas, de novo, não é da boca para fora. Quem quiser, toma só um cuidado quando forem passar o contato. Tem muitas vezes que fica nervoso comigo. O Danilo não me respondeu no WhatsApp. É porque meu WhatsApp não é um número brasileiro, é um número americano. Então toma esse cuidado. Se for me ligar, tem um número de voz, que é daqui do Brasil, mas tem um número dos Estados Unidos, que é um número de WhatsApp meu. E às vezes a pessoa me adiciona e fica mandando mensagem no outro lá e eu nem respondo, eu nem recebo isso. Então só toma esse cuidado. Não é falta de vontade de responder. A hora que quiser me chamar, muita gente antes do treinamento mandou mensagem para mim, eu respondi. Eu estou à disposição 24/7. Para não falar que 24/7 eu durmo normalmente da meia-noite às 5 da manhã. Mas fora isso, eu estou no ar, estou ligado. Só não consigo responder, às vezes, por estar em trânsito viajando. Acabo, apesar de morar em Goiânia, entre aspas, né? Porque esse ano aqui eu passei mais tempo fora do que aqui. Mas eu vivo um tempo até em São Paulo por conta desse negócio de norma e até em Brasília. Mas eu estando com o celularzinho na mão, é só me chamar no WhatsApp, que o que eu puder responder na hora, respondo. O que eu não puder, vou atrás e tento passar a maior informação possível. Nos grupos que eu participo, o que eu mais tento fazer é não deixar de passar a informação do que vem acontecendo. E eu acho isso importante, porque a coisa que mais me chateia é quando as pessoas fazem as coisas e não se dão o trabalho de fazer o que o Márcio está fazendo, por exemplo, de espalhar o que está acontecendo. Então, dentro da frente parlamentar, sempre que possível, dos grupos que eu participo, eu falo, gente, não sei se vocês estão sabendo, a frente fez isso, isso, isso hoje. A FONAS fez isso, isso, isso hoje. A BNT fez isso, 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 isso. Então, o máximo de informação que puder passar e o que vocês quiserem, estou aqui à disposição. Mais do que isso, não sei nem o que falar. Te agradeço, Danilo. Agradeço, porque eu sei que você é ocupado, né? E a casa é sua, entendeu? A casa é sua, a gente, com certeza, será uma honra tê-lo aí mais uma vez, né? Digo mesmo, aqui, da nossa parte, tanto da Firebee quanto do pessoal da WPLC, da Plug and Play, da WDTA, o que a gente tem para dizer é que a gente tem muito orgulho de ser uma empresa brasileira, uma empresa que começou no Brasil, hoje está na Europa. Mas sim, somos uma empresa brasileira, somos uma empresa de Goiânia. Querendo ou não, orgulho, né? Hoje a gente, muito orgulho, a gente tem um sistema reconhecido no mercado, não faz feio, bate de frente com as maiores empresas do mundo aí de detecção e alarme de incêndio. E a gente fica muito feliz quando a gente mostra a carteira, não é um motivo de arrogância, muito pelo contrário, mas a gente fica feliz de lembrar que, sendo uma empresa de Goiânia, a gente conseguiu estar dentro de empresas desse tamanho, dentro de uma Rede Globo, de uma Yara, Monsanto, empresas que antigamente a gente nem imaginaria nem pisar lá dentro algum dia, e hoje são clientes nossos. Nestlé, Coca-Cola, tenho muito orgulho disso. E tenho certeza que boa parte dos projetistas e pessoal que, por exemplo, está aqui hoje acompanhando um evento desse também tem esse perfil, o perfil de estar procurando informação, de estar preocupado em fazer o melhor, não fazer mais ou menos. E podem ter certeza, não é só o Danilo falando. Está aí a FONAS, está a Frente Parlamentar. Quem não se profissionalizar nessa área vai ficar para trás. Se você está na área de combate a incêndio, por mais que para muitos isso pareça uma mudança devagar, mas agora nos últimos 3 anos nem que seja por arrasto, mas vem arrastando um monte de coisa, as coisas estão mudando, tá? Então, se você tem uma empresa com certificação, uma empresa que sabe o que está fazendo, a chance de você... É aquela famosa frase, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então,
você estiver fazendo o trabalho direito, não tem jeito de Quase todo dia eu repito isso. Exato, exato. Mas obrigado mais uma vez, Danilo. Então, uma aula muito boa, né? Você é um profissional aí de sucesso, viu? É isso. Um dos melhores profissionais aí do Brasil. É isso que a gente também tenta espelhar para os quase 300 alunos aí que hoje estão, né, com a gente, fora os que a gente ajuda também nas redes sociais. Então, em terra de cego, quem tem o olho é rei. Quem tem uma informaçãozinha dessa, né, já está também na frente. Então, realmente, a gente está fazendo a diferença na área de combate a incêndios. E obrigado aí por essa aula que você nos deu, né? Tem uma pessoa até que fez uma pergunta. De sucesso, de vendas, né? Fechando todas as coisas, mostrando como um produto deve ser apresentado, quebra de paradigma. Então, uma aula completa. Márcio, depois se você puder pegar as perguntas, que eu acabei não acompanhando, porque eu estava com a apresentação aqui. Foi feita as perguntas. Aqui, ó, eu vi uma pessoa falando aqui em roteador, tem que respeitar montar um anel. Existe por exemplo, quando a gente monta projeto, a gente toma um cuidado de fazer o que a gente chama de 1 para 2 ou 1 para 3, tá? O raio de atuação de um repetidor de sinal precisa alcançar outros 2 no mínimo. Porque quando você fala em dispositivo final ou end device, como esse aqui, por exemplo, um fumaça, ele precisa dos repetidores para poder se comunicar, e nada mais justo do que aquilo que eu te falei. Se você precisar de uma rede mesh em malha de 2 ou mais vias, você tem que ter essas vias ao seu alcance para você poder pegar elas. Então, quando você monta um projeto, existe toda uma regra. Quem quiser aprender, a gente ensina isso a montar projeto. A gente tem um departamento de engenharia aqui com, se não me engano, a gente tem 4 ou 5 engenheiros o dia inteiro por conta de montar projeto. E eles aplicam essas regras. São regras como se fosse até um barbante de alcance de raio de repetidor, é até engraçado. Mas se você respeitar isso, uma regra besta, não tem jeito de você montar um sistema que não funcione. A gente tem sistemas funcionando há 16 anos, 17 anos, e estão lá para provar que sistema sem fio funciona, sistema brasileiro funciona, e às vezes funciona até melhor do que muita coisa de fora. Então a gente também tem que precisar parar de ter esse como é que fala? Esse preconceito? O preconceito e o trauma de vira-lata, sabe? A gente acha que porque é brasileiro não presta. E pelo contrário, a gente tem o brasileiro é muito criativo, é uma figura realmente a ser estudada. O pessoal brinca muito e fala assim, agora a NASA vem. E realmente a gente inventa umas modas que verdade, sabe? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, mas precisamos também reconhecer o lado bom, não é só o ruim, né? Sim, com certeza. Temos muitos lados bons, né? Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado por todo mundo, obrigado pela presença, pela paciência de escutar. E o que eu puder, de novo, estou aí à disposição. E assim que a gente puder, cada vez mais, vou até organizando mais conteúdo. Eu vou falar depois sobre essa parte do PLC, como é que a gente pode fazer a parte de automação pesada e de último nível de segurança usando o Firebeam, um AWPLC. São instalações industriais com a segurança de alto nível para clientes, por exemplo, como a Yara, que eu falei, que é uma bruta de uma multinacional hoje. Assim como também coisas novas que a gente anda fazendo na AWPLC. A gente, por exemplo, está estudando aí, já está fazendo uma central com a cara nova. Vocês vão ver muita coisa nova aí. Espero fazer até mais webinars aí. Eu gosto muito de falar. Apesar de não ser professor, acabo falando muito em faculdade. Se não puxar o microfone, fala muito. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Um abraço. Fica com Deus. Boa noite. Um abraço para todo mundo. Tá, galera. Obrigado mais uma vez, Márcio. Obrigadão, hein? Todo mundo agradecendo, Danilo, viu? Falou, pessoal. Um abraço aí. Danilo, tá de parabéns, cara. Márcio, mais uma vez, obrigado. Parabéns a todos aí. E aproveitem, viu? Aproveitem. Tá, vamos estar junto aí nessa. Boa noite, galera. Boa noite, com Deus. Até mais. Tchau, tchau.